pode um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com. Adriano Moraes no piano. Ele tá se sentindo ali como o surfista que pega aquele pranchão antigo, né? E surfa na crista da onda. Grande Adriano. Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. E o músico mais velho da banda, velho Marlon, no contrabaixo. Um dia ele aprende, né, velho? De tanto treinar ali, um dia ele aprende a tocar esse contrabaixo. A produção do Pod é do paulista Carlos Petit. Ivo é que brinca aqui com as imagens para tornar o programa ainda mais atrativo. A idealização é de Luciano Suede e Adriano Moraes. Isso aí. Ó, eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes secretos dentes, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Torquato Neto. Como é, Adriano? Viver fora. Pode.com. Pois é. Até gritinho teve, saudade, né? Ele andou viajando por aí. Aí o Bessa teve aqui, pegou nesse piano. Já foi pra mim. Tocou muito, né? Aí você ficou com medo de perder o lugar, né, Adriano? Já arrumei um show pra ele lá no Paraná. Você mandou o Nino ir lá pro Paraná, né? Fazer a campanha de Bolsonaro na frente do quartel. Ave Maria. Ou seja, não tem volta, né? Tudo certo. Pra você garantir o seu lugar aí no piano, né? Vou largar pra mim. Bom, vamos falar aqui sobre tanta coisa, né? Bora. Diego Lugo. Isso. Influenciador. Você também dá curso de oratória, é isso? Oratória. Minha paixão é o palco. Eu vou querer fazer um curso de oratória aí. Ah, não. Depois você acabou de dar uma aula aí agora. Que nada, é tudo fingimento. O ator é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Só pegando o poema lá de Fernando Pessoa e trazendo também para o ator, porque o ator é um fingidor. Mas uma coisa pode ter certeza, o convite já está feito, porque todo curso que eu faço, eu levo um profissional, assim, profissional, levo um convidado. Não, e você já é o meu convidado mais do que especial. Maravilha, vou com muita honra, é uma coisa que eu gosto. Chama Oratória para a Vida. Sim. O nome do meu projeto. Então vamos falar um pouco da sua vida. Bora falar da vida. Que é uma oratória também que você. Também, com certeza. A pergunta que eu faço para todos, para a gente Jogue. começar o papo. Você falar um pouco da sua origem, né? Quem você é lá na sua origem, na sua Eita. primeira infância, falar do papai, da mamãe, dos irmãos, né? Dos que prestam... Dos que prestam, dos que não prestam, dos vizinhos, dos avós. Esse aí não adianta mentir, não, que eu conheço. Não adianta. Eu posso deslizar. Eu acho que ele está com medo de você falar alguma verdade. Se falar, falou, mas eu conheço. Não vai mentir Se aqui, eu contar a parte de Nazaré das Farinhas. Pronto. Porque você falou da prancha aí, né? Tal, de tocar. Eu lembro dele tocando nos caminhões, né? Adriana é das antigas aí. Adriana Conta só parte da época que os blocos do carnaval. São umas partes. Os alternativos, só. né? Adriana tocou no Raízes Tropicais. Porra, aquela era banda. Lembrou disso? Isso. Mas você lembra que você tocou com um teclado desse tamanho assim? Ah, é? tinha aquele, meu, De só brinquedo? De Era. brinquedo? Não, Não. se você botasse mais de três teclas, não saía só. E ele tocou É isso no, Era- e ele tocou no monofone. Carnaval de Salvador. Viu? Isso é que é carnaval, né? Carnaval era bom Ganhava assim, dinheiro né? com aquilo, já era botar dentro das calças aqui e ir embora pra rua. E aí animava a multidão, né? Já foi. Aí que a multidão vai É atrás. isso aí. Mas não corra não, não fuja lá, não. vamos lá, vamos o lá. foco é você, certo? Vamos Me lá. conte aí da sua infância. O bacana, assim, como você falou da parte da influência digital, a minha história na internet, muita gente fala sobre a superação que eu tive, porque muitos conhecem só um lado. Muita gente me conhece como um garçom de luxo, porque eu fui garçom durante um tempo na minha vida. E a maioria das pessoas, elas atrelam essa parte do garçom a quem veio e quem nasceu de origem humilde. Só que eu já vou logo quebrar esse paradigma logo de frente aqui.
Já vou logo mudar essa parte da história. Eu não nasci de origem humilde, pelo contrário, meu pai trabalhava no Polo, né? Que é a antiga Copene, deve conhecer, Sim, sim. que hoje virou Braskem e tudo mais. Meu pai trabalhava, ou seja, tinha um bom salário. Eu estudava em boas escolas. Minha mãe dava aula, professora de inglês, dava aula em várias escolas. Ou seja, eu sempre tive tudo na minha infância. Foi muito, assim, não tenho o que reclamar sobre... Estudei em bons colégios, estudei em colégios particulares, até que, na determinada idade, eu estudei bastante e passei no colégio da Polícia Militar, aqui em Salvador. Sou do CPM, lá de Dedezeiros. Me deu uma base muito grande, fez eu aprender muita coisa. Mas a minha vida ela foi uma até os 9 anos de idade. E de 9 para 10 anos ele deu uma mudada drástica. Então conte um pouco dessa vida até os 9 para chegar nessa mudança para a gente saber o que é que foi. Pronto, os 9 é aquela coisa. Filho caçula de uma casa com... Mimado. Mimado não, mas um sofrido. Porque eu era... O caçula é quase o largado lá, assim, né? Já não tem Abandonado. mais novidade O Diego era o nenhuma, seguinte, né? Resumindo, a gente usava ele pra bater nele. Pronto. Era um saco de pancada. Hoje eu sou o maior, você já viu que eu sou o maior. Eu sou doido pra eles Acontecer alguma tentarem coisa, de novo, pau em Diego. mas ninguém vem. Ninguém vem, ninguém enfrenta mais, né? Ele aguentava apanhar. Esse irmão que vos fala aí agora, assim, ele saiu de casa cedo. Ele tinha 17, então ele era, ainda ele é o irmão querido da família, aquela coisa que todo mundo ama. Obrigado, senhor. E aí quando ele chegava em casa era uma festa, mas em casa mesmo ficava mais eu, meu outro irmão o Júnior e a Tatiane. A Adriana ele ia lá passar as férias, né? Que ele como músico, tentou na vida e estava naquela época da pauleira da rua, então ele vinha de vez em quando. E, cara, tem uma coisa impressionante. Meu irmão falou aí agora que eu era saco de pancada. Meus outros 2 irmãos treinavam karatê. Inclusive 24 horas. Aí eles treinavam Em casa, né? Saía da academia, continuava Dormia, ensaiando. Tatiane falava, Juninho, peraí. Era assim, velho. briga o tempo todo. E aí meu pai chegava à noite, aquele ônibus que saía de manhã 5 e pouca da manhã, né? Bem e aí ele cedo. chegava tipo 7 horas da noite. E aí meu pai já vinha na rua tirando o cinto dele para dar uma surra nos 3. Sabe? Ele brigava, era eles, mas eu também apanhava no meio da parada, porque tinha que Natural. bater. Olha o menino bonitão que deu aí, ó. Aprendeu. Na dúvida, batia nos 3, né? Isso, eu não consigo bater nem nas minhas filhas hoje. Acho que acaba aproveitando o que é melhor de cada um dos nossos pais, né? É o certo a ser feito. E aí esse garoto viu a família, pai, mãe, a secretária dentro de casa, ou seja, tinha tudo. Eu estudava ali no Cabula, eu morava no Cabula 4, e estudava no Vitória Régia. Hoje um colégio de referência, ou seja, é um colégio que quem tinha dinheiro que pagava, ou seja, tinha aquela coisa toda. Então, eu sempre tive essa base estrutural muito interessante, mas aos 9 anos, que eu queria te dizer, foi quando meus pais se separaram. E Aí a mudança realmente não tem como escapar, né? Olha lá, ó. Chore. Total. Não, e a Esse é mudança- seu irmão, olha que irmão, né? Ele Eu já tinha me viveu isso picado. também. Já tinha ido embora. Você já entrevistou ele aqui? Porque o dele, você pode tocar essa música o tempo todo, só deixar em repeat ali. Aí é, velho. Sofreu. Chora, menino. Já temos a trilha para entrevista com ele, né? Pronto. E aí, assim, com 9 anos de idade, eu vi aquela rachadura no âmbito familiar e no financeiro também. Porque meu pai estava saindo da Copene. Eu estava até conversando com você um pouco antes sobre pessoas que sabem trabalhar para si e outras não. Meu pai, que ele esteja assistindo isso daí, que ele saiba, você não sabe trabalhar para você. Você nasceu para trabalhar para os outros. Quando ele decidiu trabalhar para ele, lascou. E aí rachou a grana no meio. E aí, imagine, teve tudo isso e aí houve uma coisa muito forte. Isso eu tive que superar com muito trabalho na minha mente, porque geralmente na separação a gente fica com a mãe, quando a gente tem essa preferência, mas geralmente o pai sai da residência e você fica na casa, né? E o nosso foi ao contrário. Minha mãe saiu de casa e meu pai ficou na casa. Ela saiu porque ela quis ou Não. Isso... teve que sair? Olha lá, foi- Adriano já pontua ali. Barril. Pancada, isso. Barril. A gente morava numa casa de 6 quartos, casarão, e fomos morar dentro de um apartamento que tinham 2 quartos, meu quarto passou a ser a sala. Ou seja, lembra da estrutura que eu tinha, como eu vivia, e de repente eu estava dormindo na sala de casa, e meu sonho era ter um quarto. Meu primeiro sonho
foi ter um quarto. E muita gente não sabia disso. Não ter Adriano ali do seu lado ali o tempo inteiro. Adriano já estava né? morando fora. Nessa época, então... ele já incomodava menos. Aí assim, ó. E os outros irmãos moravam com a gente. Meu irmão, inicialmente, o Maurício, que tem o mesmo nome do meu pai, ficou na casa. E saiu eu e minha irmã. E aí um quarto ficou para minha mãe e outro para minha irmã mais velha, né? E eu com a sala. E bacana que meu irmão não aguentou 2 semanas lá com meu pai e veio morar com minha mãe. Ou seja, todo mundo foi para um micro apartamento, ainda ali no Cabula, a gente foi para o Cabula 1 ali, foi morar ali. E a minha vida deu uma mudada. Foi quando a gente decidiu passar no colégio da Polícia Militar, para poder folgar essa parte financeira mesmo. Porque minha mãe começou guerreira, nós 3 com as forças dela. Meu pai falhou muito nesse aspecto, assim, porque eu sou um cara, eu sou pai hoje, eu sou casado, eu sou apaixonado pela minha família, e eu fico vendo se um dia tiver que acontecer isso, eu sei o caminho de não seguir. Meu pai errou muito na separação da gente, porque minha mãe com salário de professora, por mais que ela recebesse bem, ela recebia bem para dividir despesa dentro de uma casa, e não para assumir 3 filhos, uma outra casa, de uma hora para outra, sendo que ela foi obrigada a sair de casa por um erro dele. Ainda tem isso, que isso fique marcado aí, uma falha do meu pai, e aí minha mãe saiu de casa. Mas isso foi... E você já percebia isso na época, com 9 anos de idade? Sim, porque houve as primeiras brigas que aconteceram, eu presenciei, né? Tipo, até a briga da separação, dessa separação de corpos mesmo, que eu lembro do meu pai pegar minha mãe... Eu lembro de literalmente colocar minha mãe para fora de casa, assim, sabe? Literalmente. E eu presenciei isso eu não esqueço. Porém, trabalhei isso. Hoje eu sou bem resolvido em relação ao meu pai, em relação a isso. Sou aquele cara que está prendendo isso na memória, porque eu acho que ia fazer mais mal a mim, né? Minha mãe é super resolvida com isso hoje. Minha mãe é aposentada, tem o carrinho dela, tem a casinha dela, tem a vida dela ajeitada. A gente ajuda no que pode. Adriano é um cara que está sempre colado com minha mãe, dando força. O aniversário da Véia tá chegando aí agora. Todo mundo lá. Estamos lá no dia sábado. 17, Dona Lúcia, beijo. Beijo, mamãe. E assim, o que acontece com isso? Até essa parte de ter essa mudança de vida, é aquela coisa. Eu sou um cara de olhar sonhos e achar que a gente tem que realizar. E meu primeiro sonho, que marcado, foi ter um quarto. Muita gente tem vários sonhos. Eu falei assim, eu queria ter... Porque quando você dorme na sala, quando todo mundo acorda, você tem que acordar, né? Acabou a paz, né? Amanheceu o dia, acabou. Ele não deixou de ser o guri que apanhava. Então ele tava na sala, a gente passava, bronca dele. E aí, Diego? Pá, já foi. Para não perder o hábito, né? Ou seja, era melhor eu dormir cedo, porque eu ia acordar na hora que eles acordassem. Tipo, a televisão era na sala, sofá, colchão no chão, televisão. Então eles sentavam no sofá e o pé era em cima de mim. Eu virava um tapete. Evoluiu. A gente vai sair daqui, o pau vai quebrar, você sabe? Fica relembrando não, eu tô sentindo aí que... Eu tô sentindo que dos 9 pra frente mudou e de hoje pra frente tudo será diferente. E ele tá dentro de um octógono ali, né? Dentro de uma jaula. É verdade, eu não tinha pensado nisso ainda não. A gente pode, né? Não usamos esse cenário ainda pra isso, quem sabe é hoje, né? Deus me livre. Ó, todas as minhas brigas com meus irmãos, hoje não tem a briga que chega até o... a gente não consegue chegar. Mas não sobrou mais espaço para briga. Brigaram tudo que tinha que brigar nessa vida, né? Não, e a briga de antigamente, nessa época que eu tava falando, eram umas brigas por besteira. Você tem irmãos, né, Jacques? Tenho 2 irmãos. Mas não era igual lá em casa, não. Ninguém era igual lá em casa. É o seguinte, aí tinha um sofá de 10 lugares, mas aquele lugar era de todo mundo. Sentou no meu lugar. Roubou meu lugar. Nego, se você andar 50 centímetros pro lado, tem um lugar aqui do lado. Mas é aquele que todo mundo quer, por causa né? daquele lugar. E outra coisa, no outro dia, aquele lugar não era mais aquele, era o outro. Puta merda. E quando ninguém estava assistindo televisão, mas de repente, o controle da televisão, quando você quer pegar para assistir uma determinada coisa, mas aquela outra pessoa também queria. A irmã queria, não. Mas e detalhe, enquanto não existia controle remoto, o Diego era o controle remoto. Vai lá, né? Canal por 5, ele levantava 5. Se não levantasse, a velha bronca rolava. Até que chegou o videogame, né? O videogame foi... Ou seja, Diego é um prato cheio para psicólogo, né? Hoje eu sou coach. Rapaz, esse menino tinha que dar certo, velho. Não tem jeito, não. Hoje eu sou coach, sou practitioner em PNL. E muitas vezes eu fiz tudo isso, eu acho que para me tratar primeiro, para não pirar a cabeça. Mas não, hoje eu sou bem trabalhado com isso. Eu não gosto que aconteça isso com os outros. Então eu acabo vendo isso com muita facilidade quando estão fazendo mal a alguém e costumo me meter nisso daí.
tanto até na própria internet. Eu sou muito de opinar, sou muito de dar minhas opiniões, minhas coisas, que eu não gosto dessas chacotas digitais, essas coisas digitais, que eu acho que deve ser um pouco desse resquício do que ficou para trás, aí, dessas pancadas que eu tomei lá atrás, eu acabo trazendo para hoje. Mas a gente tem que ter até cuidado hoje, até para a gente defender pessoas, a gente tem que ter cuidado na internet, que é tão amplo, né? É um campo tão forte. Então, esse foi eu, até os 9, né? Até os 9. Até os 9. Depois foi o quê? Minha mãe, eu vi meu irmão saindo de casa, o outro, sem ser o Adriano. Aí quando saiu de casa, eu tive o meu quarto. Saiu o quê? Pra estudar, pra trás? Ele saiu... Não, aí Ó, minha família é drama também? A fase que Juninho pintou o quarto de preto. Ele tá ouvindo a gente aí. Ele tá ouvindo? Não, meu irmão... Um belo dia a gente saiu de casa, quando voltou o quarto tava todo preto. Ele era o guri do quarto preto, foda-se. Não, ele pintou a porta de preto. E aquela fase de... A primeira vez que o cara escuta Guns... Eu vou botar mais leve, Legião, que ele escutava, Engenheiros. Foda-se. Mas ele foi escutar junto com o Raul, com a fase punk de Raul. Isso com que idade ele? Ele com 16. Foi 16 porque... Daquele jeito, nego. E depois disso ele fez Essa é a idade. Ele pintou a porta de preto e fez uma cagada. E depois ele fez uma cagada maior. Ele pintou tudo de preto. Não, depois ele se casou. Só que com essa idade. Aí teve que pedir... Na época, a maioridade era 21 anos ainda. E ele teve que pedir emancipação para casar com uma pessoa que ele ficou... evoluindo nessa história que tem muito assunto. Ele ficou 3 meses casado só. E o quarto preto. A língua tava tocando aqui. Com a camisa do Guns, a camisa do Guns. Deu merda esse menino. E foi nessa hora, quando ele casou, ele saiu de casa. Aí eu assumi o quarto. A Vitória. Mas ele separou. Ele voltou. Ele voltou? A alegria de Diego dura pouco. O seu sonho de que ele continuasse não era nem por ele e a mulher dele, era seu quarto. Então seu quarto sozinho durou pouco. Durou pouco. Durou, aí depois ele casou de novo. Porque assim, o pessoal lá de casa gosta de casar. Uhum. Assim, não é um casamento de igreja mesmo, não. Porque ninguém nunca fez o casamento até o fim. Mas morar junto, isso acontece muito lá em casa. Aconteceu com bastante frequência. Eu moro junto até hoje. Mas teve o casamento... Não. É porque não precisa, né? Não teve, não precisou, não. Tem gente que casa na igreja e termina, e tem gente que não casou na igreja. Que não casou na igreja pois é. Então que fique declarado aqui que não tenho nada contra casamento na igreja, mas isso não é uma obrigação para você manter um casamento, tá? Não precisa dessa... Para manter não é mesmo, mesmo. Tem muitas outras coisas, né? Uma das coisas minhas foi aprender a não fazer o que aconteceu na minha casa. Antes dos 9 anos eu tive que fazer. Tempo. Era só andar ao contrário do que ele vinha fazendo. Já é uma forma de ensinar alguma coisa, né? Saber como não fazer já Minhas filhas se armam, porque na hora que eu vou fazer alguma coisa com ela, eu lembro, peraí. Maurício chegando em casa. Ô, menino! Pronto, eu lembro, não vou bater. O que é que meu pai faria nessa situação? Aí eu faço o contrário, entendeu? Ele ajeitou a vida dele hoje. Já é o norte, né? Inclusive a Havaiana de pau, quem criou foi Maurício. Você conhece a Havaiana de pau? Não. Velho, sabe que tá perdendo. Havaiana de pau! Não conhece, não? Não. Eu vou mostrar pra você depois. O videozinho, né? Havaiana de pau. Sensacional. E aí, assim, o bacana, isso ficou... Você viu que ficou um pouco marcado isso mesmo, né? Trabalhado isso na mente. Um pouco marcado? Ficou um pouco, Adriano? Ele disse que ficou um pouco marcado, né? É uma cortina que eu tirei a cortina e hoje eu vivo na frente do palco, porque se eu ficar atrás da cortina tem tudo isso. Mas você tá na frente do palco, mas a gente que tá assistindo o espetáculo, a gente tá vendo a cortina lá, né? Assim. Aí eu fechei a cortina pra vocês não ficarem vendo lá atrás. Eu ando no palco com a cortina fechada, só naquela parte da frente, aquele metro que fica ali na frente. Não, mas aí isso me ajudou em muita coisa também. Com certeza. A me tornar quem eu sou hoje, até essa preocupação familiar que eu tenho hoje muito forte, assim, em termos de... Hoje, com 18 para 19 anos, eu também saí de casa. Aí foi uma história longa. Foi morar onde? Num quarto? Não, eu fui morar em São Luís do Maranhão, cara. Maravilha. Minha esposa... É do reggae, né? E o reggae é colado lá, tem que dançar. Não, o reggae lá é colado. É o único lugar, né? Que o reggae é colado. Paredão, bota em paredão. Né? Bota em paredão. O que tem de paredão aqui, que são as músicas da Bahia, lá tem os paredões do reggae. A terra lá é chamada Ilha do Amor, né? São Luís do Maranhão. A Ilha do Amor. E foi
É uma parada sinistra. Eu conheci uma pessoa aqui, no meu 2º ano colegial. 3º ano ela foi para São Luís, por causa de trabalho dos pais. E eu fui para lá por causa dela. Mas não deu certo, eu voltei casado com outra. De lá mesmo. De lá mesmo. Só que essa outra não deu certo. Que roteiro maravilhoso, né? Isso dá um filme. É uma surpresa a cada cena, né? Esse filme é sucesso na certa. Eu já falei, eu tô quase para escrever o livro, né? Que é o... Eu recebi até um convite recentemente aí agora, que é Garçom de Luxo. Né? Sim, o título é maravilhoso. E aí é uma bandeja com microfone em cima. A capa, assim. Eu até desenhei isso na mão, assim, mandei para eles gostaram. Voltei casado com essa outra. Eu não ia faltar de mão a banana. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio com essa figura que te fez você ir pra lá. Isso. Aí, casado com ela? Não. Querendo casar? Querendo casar, me juntar. Aí foi 2 anos. Aí fiquei 6 meses solteiro, 7 meses solteiro lá. E assim, rapaz, não sei se pode falar isso não, mas... Deve ter baiano, filho espalhado por tudo quanto é canto ali naquele Maranhão. Solteiro em São Luís do Maranhão. É uma perdição. Na verdade, do norte pra cima, né? Quando rompe ali... Rapaz, eu lembro que eu peguei um táxi em Belém. Aí o cara viu meu sotaque diferente e falou assim, você é de onde, rapaz? Aí eu falei assim, eu sou de Salvador, cara. Não acreditou, não. É nada, você é otário. É de Salvador. É tipo como se o cara fosse dos Estados Unidos. Tu é de Salvador. Cara, eu sou de Salvador. Ele não acreditou, o cara é de Salvador. Não, e você conhece as mulheres lá, você é solteira, mulher solteira, conhece. Você é de Salvador, pronto. Você já tem 50% da paquera já ajeitada. A outra é só não ser idiota, você pega a mulher, entendeu? 50% é você ser baiana, a outra é não ser idiota. Aí você pegou. Às vezes até sendo idiota pega, imagina, né? Aí, passei esse tempo, aí conheci uma pessoa, porque eu ia voltar, né? Eu saí por causa de uma mulher, eu ia voltar sozinho. Olha que figura. Ia ser, imagine a chacota. Não, você ia apanhar, né? Hein, Adriano? Aí é que ele ia apanhar. Deixasse ele chegar aqui, buguelo, pra ele ver. Eu chegasse aqui sem nada pra vir morar de novo com a minha mãe. Porque ali eu tinha rompido tudo. Eu lembro de uma ligação que eu fiz pra minha mãe, foi uma das ligações mais importantes da minha vida. Quando eu cheguei lá, eu fui morar num quarto-sala, mas tinha tudo ajeitadinho assim e tal. Mas, engraçado, quem conseguiu foi minha ex-sogra. E esse quarto-sala só podia morar mulher. Então conseguiu porque eu era genro dela. Então eu fiquei morando numa casa com a casa das 7 mulheres. Ó, gente, não rolou nada aquilo lá, não. Só fiz morar lá mesmo. Eu acho que ele tem algumas frentes de trabalho que é para dar conta do leite de tanta criança que ele deixou no Maranhão. É por isso que eu trabalho tanto. Trabalho. E aí quando eu cheguei lá, quando aconteceu isso, quando não deu certo com essa pessoa que eu voltei com a outra lá eu fiz uma ligação para minha mãe, assim, minha mãe pagou o primeiro mês do quarto, eu lembro disso. E no orelhão ainda, eu lembro de fazer uma ligação com um cartão para ela e falei assim, mãe, eu preciso te falar uma coisa, eu não quero que você me mande mais dinheiro. Eu não quero. Tipo assim, eu falei pra ela, eu tinha que me virar com o que eu tinha na mão e tal. E foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Isso você não tinha ainda uma perspectiva de grana. Não, era você lançando um desafio pra você mesmo. Né? Ou eu trabalhava, ou eu comia. E aí, 2 dias depois, uma pessoa me convidou, pai, bota um tênis aí, bota uma calça, vamos ali. Aí me levou, quem conhece São Luís ali, me levou pra Avenida Litorânea ali, que tem aquelas barracas, tem aquelas coisas. Chegou lá, o cara entrou numa barraca assim, saiu com um cardápio e tome. Não, atende aquela mesa ali que você vai trabalhar aqui como garçom. Eu falei, eu nunca fiz isso, não. Aí ele, não, entrega ali. Aí assim, o fato de ser baiano me ajudou muito. Eu entreguei o cardápio para um casal e falei assim, dei boa tarde, ele sentiu um sotaque diferente. Aí perguntou, você não é daqui não? Aí eu falei, não, sou de Salvador da Bahia. Ah, então você é baiano. Ô baiano, vem cá. E começou a me chamar de baiano. Então, em São Luís do Maranhão, meu nome não é Diego, não é Lugo, meu nome é Baiano. Todo mundo me conhece lá como baiano. Geralmente, quando a gente chega nos lugares assim, né? A gente já conheceu, ô baiano, ô baiano, ô baiano, ô baiano. E foi muito bom isso pra mim. E tudo que eu procuro me envolver, eu procuro ser o melhor. Quanto tempo você foi garçom lá? Eu fui garçom 1 ano e 8 meses. Eu fui o melhor garçom daquela praia. Beira de praia, beira de praia. Era na parte superior. Porque lá é aquela areia que vai 1 quilômetro de areia. Aí em cima tem os calçadões. E você serve... Rapaz, eu fui o melhor. Eu era aquele tipo de cara que as pessoas iam lá, não, eu quero ser atendido pelo baiano. Aí a gente tem as praças da gente, né? 4, 5 mesas assim. A minha era de 8, 9, 10, que eu tinha que pegar cadeira extra, mesa extra, pelo atendimento. Porque eu acho que qualquer coisa que você procura se envolver, se ainda não é um emprego que você ama, entregue o seu melhor, porque você não sabe quem você está atendendo. Você não sabe se algum dia vai estar sentado naquela cadeira ali um empresário que está precisando de um cara para levar para um trabalho que vai mudar a tua vida.
Então eu sempre atendia. Eu acho que ninguém tem nada a ver com seus problemas. Então quando você chega lá, você tem que estar sorrindo, você tem que estar dando melhor. E isso é uma coisa que eu pego muito nos meus treinamentos. Eu dou treinamento de vendas hoje. E eu não sei se você já tiver esse péssimo sentimento de quando você roda um shopping, você vai para alguns lugares aqui para ser atendido, a forma com que você é atendido, o pessoal é ruim de atendimento aqui na Bahia, cara. Você acha? Eu acho. Eu acho que shopping center, principalmente nos empregos que as pessoas não estão felizes em estar naquele emprego. Eu trabalhei em muitos empregos. Aí quem sofre é o cliente, né? Quem sofre é o cliente. As pessoas hoje julgam muito pela aparência, sobre se você vai comprar, se você não vai comprar. Hoje, graças a Deus, minha vida está mudada e eu sofro com isso, que eu entro num lugar que eu posso comprar hoje algo que eu não podia antes e tem um pré-julgamento do próprio vendedor, que às vezes tem uma condição financeira muito parecida com a sua antiga, mas ele lhe trata com um preconceito assim enorme, estampado na cara, ou com até mesmo com uma insatisfação de estar num trabalho que não gosta, recebe um salário ali que não gosta, trabalha com pessoas que não gosta, está num dia de trabalhar que ele não gosta. Você vai num shopping dia de domingo, o cara não queria estar trabalhando. Então, se juntar, ele não gosta do que está fazendo. Num dia que ele não queria estar ali, recebe um salário ele vai que ele tratar odeia. mal, né? E aí Quem ele trata tem mal. que tratar bem, né? Quem ele tem que tratar bem. Porque às vezes está entrando um cara ali que é doido para oferecer alguma coisa para ele. Às vezes eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo e precisa de uma área comercial. E aí um vendedor que teria um baita resultado comigo, muitas vezes se atrapalha porque... E eu fui vendedor. Essa é uma fase. Lá eu atendia. Isso me abriu muitas portas. Tanto é que eu trabalhava... É engraçado essa situação. Eu ganhava muito pouco, Jackson. Isso tem 16 anos. Eu ganhava R$10 por dia. Só que eu tinha que pagar meu transporte de ida com o meu dinheiro. E porque na volta eu voltava de carro com o dono da barraca que morava no mesmo condomínio que eu. Então eu ficava com 8 e pouco. E aí no final ele dava um lanche pra gente. Se eu fosse pegar bebida, eu tinha que pagar. Então, às vezes eu pensava em não pegar bebida, só comia ali e ficava com meus R$8, 8 e pouco. Todos os dias. Quantas horas por dia de trabalho ali? De 1h da tarde até meia-noite, 1h da manhã. R$10. Que legal. Era. E você, Animador, né, E Adriano? tem gente que reclama hoje. Lelê. Aí, assim, se eu conseguisse algum tipo de gorjeta em mesa, era minha. Mas era algo que não era certo de se ter. Eu conseguia muito. Eu achava ruim a galera, porque a galera não tinha. Porque a galera não conseguia. Até que a barraca do lado, colada, fez uma proposta. Recebi a minha primeira proposta. Agora você vai ganhar A 11. sua fama Não, chegou... 15, lascou, mano. Só que é 50% de aumento. Não, e a barraca do lado... Seu sucesso chegou na barraca do lado, né? Chegou. A galera percebeu, né? Eram 3 quiosques, cada quiosque com 2 barracas. Nesse ponto específico. Isso, eu vou lhe dizer, isso é muito forte para mim. Eu ganhava 10 ali, o cara me chamou para ganhar 15 do lado. Eu aceitei de forma imediata, mas eu não pensei no todo. Eu voltava 1h da manhã para casa, no carro do cara que estava ali. Na que você ganhava 10. Então eu perdi minha carona quando eu fui para lá. Você não... Seu aumento não foi tão, né? E aí eu voltava pagando transporte, mas o negócio não era pagar transporte. É que 1h da manhã não tem transporte para ir para casa. Você topou antes disso? Antes de pensar nisso? E aí, Só como é que você pensei no resolveu? 15. 98% do brasileiro pensaria no 15 Pensaria e não pensaria no no outro. É. Sejam 2%. E, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. E aí, como é que ficou? Eu passei 1 ano e 2 meses, com 80% do meu tempo eu voltava pra casa andando, cara. E era Quantos 1h30 de andada depois de um dia todo de trabalho? Chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Isso minha família não sabia, tá? Isso era eu, Sua Deus família e eu. aqui na Bahia, né? E você eu morava lá só sozinho? lá. Era eu, Sim. Deus e eu, só, e deixa eu assumir minha parada. Por isso que eu te disse que foi tão importante. Porque eu tinha que atender bem, eu tinha que sorrir, eu estava cansado, eu tinha que voltar para casa, eu tinha uma vida social que eu tinha que ter com essa namorada, por isso que não durou, né? Não tinha como, né? Não sobrava tempo para ela, né? Nem tempo, tinha. nem energia, né? Porque Ricardo- depois de 1h30 Ricardo de anda caminhada, né? Ela, na verdade, ela morava com os pais lá, né?
Ela tinha ido com os pais, era nova, eu novo também, mas foi uma coisa que eu aprendi. Mas sabe por que foi tão importante? Eu não sei se você já teve a oportunidade alguma vez de interpretar ou fazer alguma coisa como garçom. Já, sim. Interpretação ou já foi garçom? Não, já interpretei garçom, já vendi salada de fruta na praia, que é maravilhoso. Você tá falando aí, e assim, é uma maravilha o cara ter, né, uma coisa que é Gás, dele, né? Gás. e dele para ele, né, servir alguém, né? Sim, no caso, nem era seu, Não era meu, mas, isso era ruim. Isso mas era é o ruim. seu contato com a pessoa. Eu acho que a maior paga aí, né, nesse caso especificamente, é essa. Você ganhava 10 ou 15, mas o que você ganhava nessa troca né? Só que as pessoas só era- que tem a parte ruim também, porque eu tinha 19 anos de idade e eu atendia muito público jovem, porque lá também era uma lanchonete. E aquele público, por exemplo, eu baiano, já era diferente para as mulheres de lá. E acontecia isso mesmo. Fazer sucesso total. Isso, fazia sucesso. Só que numa mesa com 5 caras e 5 mulheres, você ser o sucesso da mesa, Você tá ferrado. tá né? ferrado. Você apanhava em casa, ainda bem que ele apanhou em casa, já foi treinado a trilha volta apanhar, a né? ser, É. Só que aqui. Mas depois, Só que eu já lutei aqui, boxe, treinei. depois eu vou te falar do e aí eu garçom, não viu? apanhei lá, não. Depois eu vou te falar do garçom aqui, viu? Mas Eu ia te falar do garçom, sabe por quê? Você lembra de limpar uma mesa? Eu acho que todas as pessoas no mundo tinham que limpar uma mesa cheia. cheia de gente, ainda, né? Você fala? Com as pessoas lá conversando. Sim. Em que você vai conversar, você parece que é invisível, ninguém tá te olhando. Eu procuro, se você sair comigo hoje, se for no restaurante almoçar, você vai ver como eu trato o garçom, porque eu me coloco muito no lugar dele. Tem hora que quando o garçom vem, a gente meio que esquece. Ali não é uma pessoa, não, né? Tipo, fica calado, se afasta, fica um negócio meio. Eu não, eu costumo. O cara vem pegar uma coisa aqui, eu já agradeço a ele. Valeu, obrigado. E bota Pronto. aqui, Isso é valeu, muito brother. importante. É um ser humano, né? Isso é muito. E isso não acontece com frequência. Pelo Não, contrário, né? não. E aí você Muito vai raro. limpar uma mesa suja. E aí você limpar uma mesa que você tá fazendo sucesso com as meninas. Eu lembro isso, eu nunca esqueço. Você não queria estar limpando a mesa. Não queria, eu queria estar sentado ali. Imagina o drama desse ser humano. A sua vida dá um belo filme, né? Só que Que sabe o que filme aconteceu maravilhoso. uma vez, Jax? Eu acho que o cara tava dando em cima da menina. E não tava rolando, porque ela tava afim de mim. E ele derrumou um refrigerante na mesa pra eu limpar. Só pra você limpar. O cara sabia da jogada toda. E aí? Ele tomou uma bandejada na cara. Você deu uma bandejada na cara do cara. Eu dei. Maravilha. Se você estiver me assistindo, você lembra, seu nariz deve estar no lugar já de novo. Mas. Assim, agora eu tive o apoio do dono. Do dono? Ele viu tudo. Ele prestou atenção em tudo. Ele me chamou lá atrás. Mas como é que aconteceu? dispensou. Ele jogou o refrigerante. Em Em que tempo você deu essa bandejada? Eu tava desse Chegou lado a da pensar, mesa dou, e não ele tava dou? desse lado da mesa. Eu tava limpando ali. Ele pegou o refrigerante, derramou, tipo... Ele fez- Cena de novela, aquela cena de novela... Ele fez de sacanagem Isso, mesmo. ele pegou assim, fez... Claramente. Não, Aí não- vai ter não que ser. bateu o braço assim pra não, fingir ele que foi um pegou acidente, e jogou não. assim, você via derramando, tá? E ainda falou, tipo assim, nada... É dele, vocês estão falando, não sei o que, serve pra isso. Parece ser coisa de filme mesmo. Aí eu vim com o pano, só que o pano em cima da bandeja. Em vez de eu tirar o pano e limpar, ele tava aqui, a perna dele bateu pra lá, a cadeira quase quebrou. Os amigos que estavam na mesa dele ficaram do meu lado. Porra, que... Ficaram do meu lado. E o dono foi lá, me pegou pelo braço, me levou pra trás da barraca, falou, ó, faz de conta que eu tô lhe dando uma bronca. Pra o povo lá não... Faz de conta, e daqui você vai pra casa, só volta amanhã. Ganhei uma folguinha. E a menina? Ficou com quem? A menina, ela voltou lá depois. Ela voltou depois sem eles. Sem eles. Já era um outro momento da vida. Voltou e a gente se conversou. A gente saiu pra dançar um reggae. Um reggae que dança colado. Se entregou de bandeja pra você, ela? Não. Entregou. Oh! Essa foi a melhor, velho. Ela se entregou na bandeja que eu bati nele, né? Essa é boa, essa é boa. Não, essa Não, foi uma essa história dele dá um filme, cara. O cara... É muita loucura, né? E parece aquela cena do mocinho da novela, que o cara era o vilão, né? O vilão, os Mauricinhos sentados na mesa, as meninas, as Playboy e o cara que veio do... É como se eu tivesse vindo do interior. Veio do interior e começou a trabalhar na cidade grande. Ele trabalhou como garçom e a menina se interessou por ele. Acontece. Plebeu E assim, ali foi um aprendizado muito grande. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, servir a mesa. Você tem que colocar ali... Podia ser um dia de garçom.
Quem vai, Todo mundo, quem mas- vai botar o café lá de casa sou eu hoje. Pronto. Eu. Aí, ó. E eu vou ligar pra Liga pra Lica, saber tô se... chegando. Pronto. Tô chegando botar E o assim, café. eu digo pela importância dessa humildade que acabou gerando, porque assim como foi brincado aqui, eu sou filho caçula. Então, assim, queira ou não queira, por mais que eu tenha passado essa dificuldade em algumas situações da minha vida, por eu ser caçula, minha mãe nunca me deixou faltar nada. E eu era um menino que hoje eu tenho consciência que eu era pidão. Sabe aquele que no final do ano minha mãe não tinha condição de comprar esse tênis, mas eu queria esse tênis. Lá em casa sempre foi o mais velho. Ah, o mais velho que era assim? O mais velho chorava, mas dava show. Minha mãe e meu pai caminhoneiro. Minha mãe era enfermeira, então a renda lá não era, Sim. às vezes, capaz de dar o presente que ele queria, que era caro. Mas ele chorava, se esperneava, E ela dava um jeito. dava um jeito. Eu passei por isso e o garçom me ensinou muito. E eu percebia isso, viu? Eu, mais novo do que ele um ano, eu percebia que ele estava sendo excessivo, que ele estava forçando E uma brigava barra. com ele? Não, eu guri velho, pequeno ali, não... Mas eu percebia, assim, eu não fazia isso, ele fazia, entendeu? Entendi. Sim, mas diga. Aí eu acho que essa parte do garçom, que eu digo assim, se todo mundo pudesse um dia pelo menos passar por isso, mas de forma verdadeira, que não adianta dizer, eu vou interpretar hoje como garçom porque Lugo pediu para que eu fosse garçom um dia, que eu ia ser uma pessoa melhor na vida. Não, se ele tivesse a necessidade um dia na vida de ter que fazer aquilo ali, principalmente por ter que fazer para colocar um dinheiro em casa, ia fazer o bem para muita Para gente. todo mundo, né? Pra Assim, muita, acho que eu tive que ter humildade. a gente fala muito assim da importância da pessoa se colocar no lugar do outro, né? Mas às vezes se colocar no lugar do outro é assim, se imagine no lugar daquela pessoa que, por exemplo, aqui em Salvador, que mora na rua. Sim. Hoje em dia só tem a rua, então nesses últimos 4 anos aí a gente viu um número maior de pessoas na rua, né? Se a pessoa realmente pensar naquela pessoa, se colocando no lugar dela, Falta empatia. O brasileiro, por mais ele ser um povo ela já bastante- vai falta sentir empatia. alguma coisa, né? Mas o que você está falando é mais do que isso. É realmente a pessoa se colocar naquele lugar mesmo. Se pudesse, devia ser uma prova na faculdade para poder se formar, algo desse tipo. Você tem que passar uma semana como garçom de forma Em verdadeira. algumas profissões, não sei se em todas, né? Pode ser que em todas valeriam a pena fazer Sim. isso. Mas assim, da pessoa se colocar mesmo no lugar para vive lá a experiência, né, daquela pessoa. Eu trabalhei na Insinuante, você lembra da Insinuante? Lembro desse E nome. eu lembro de um dia, eu não sabia, cara, ainda bem que eu tratei ele bem. Mas chegou um novato na paralela aqui. E quem era o novato? O filho do dono. O filho do dono. Tinham 2, né? Que tem uma história muito longa sobre isso aí que aconteceram. E um deles passou por todos os... Foi vendedor, foi subgerente, foi gerente, para poder entender a situação ali. Uma boa. E ele vai conviver ali. E me lembrou, sabe o quê, Diego? A letra de Gilberto Gil, Extra 2. Olha o que ele fala. O segurança me pediu um crachá. Eu disse, nada de crachá, meu chapa. Sou um ex-crachado, um extra achado num galpão abandonado. Nada de crachá. Essa aparência de mero vagabundo é mera coincidência. Deve-se ao fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência de andar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra, e olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara. Coincidiu de hoje um dia rico, um dia pobre, um dia sem comer, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer. Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo. Meu amigo, se eu quisesse, eu entraria sem você me ver. O que você falou desse cara que chegou ali, sabe? A gente não sabe quem é. Às vezes o ser humano que está no lugar até de porteiro de algum evento, de alguma coisa, trata mal alguém e aquela pessoa pode ser alguém que é o patrão dela, sabe assim? Sim. Ou alguém, sei lá, uma figura espiritualizada aí que merece um bom tratamento, ou uma pessoa qualquer, né? Assim, Que deveria um ser ser com humano qualquer. pessoa. Mas eu gosto de falar sobre isso pela parte dessa minha luta pelo empreendedorismo. E eu costumo dizer assim, como é que as pessoas querem empreender, querem viver de um próprio negócio, querem crescer na vida, se nem a oportunidade que ela tem de ter um emprego que, por mais que ela não goste, talvez seja o que coloca o leite na casa dela, que ela tem que lembrar disso. Ela tem que lembrar assim, eu não gosto desse emprego, mas sem ele eu estaria como? Pois é. Sem ele eu estaria me virando, será? E por que não sai? E por que não pede as contas? Porque eu acho que se a pessoa está insatisfeita com qualquer coisa na vida, ela tem que brigar para ela não precisar estar naquilo ali. Não precisa ser o prego do cachorro, né? O cachorro sentou no prego, chorava o tempo todo, ninguém sabia o que era. E aí uma pessoa falou, não, é porque ele sentou no prego, por que ele não sai? É porque acostumou com a dor. O brasileiro em si,
acostumou muito com a dor hoje. E isso você está trazendo é importante dessa coisa do valor que tem que se dar ao trabalho que se tem, que se consegue naquele momento, Por né? favor, tipo mesmo, assim... mesmo que o seu sonho seja ter o seu quarto, né? Lá na frente, seu né? E aí tem uma coisa, geralmente com o trabalho que a gente tem, a gente paga nossas contas. A nossa vida não permite luxos com o primeiro trabalho. Eu falo isso na grande maioria das vezes. Geralmente quem consegue realizar algum tipo de sonhos é com uma renda extra ou com alguma coisa extra que aconteceu. A grande maioria esmagadora dos brasileiros hoje trabalham e ganham um salário mínimo. E um salário mínimo você não consegue manter uma casa. Apesar que você consegue ver esses mesmos brasileiros colocando sextor no Instagram na sexta-feira, saindo à noite, curtindo no sábado, indo trabalhar de ressaca, saindo no final da tarde chateado, mas curte o sábado à noite, joga a sua pelada do domingo de manhã e segunda-feira tá xingando de novo no Instagram de novo, dizendo que não gosta daquela merda de vida. Ele trabalha 5 dias, sobrevive 5 dias para achar que vive 2. Hoje o brasileiro tem muito isso, assim, Verdade. Só que ele não quer mudar, porque ele faz isso todas as semanas. Você quer ter um resultado diferente, você vai ter que fazer uma coisa diferente do que você vem fazendo. E o brasileiro tem muito isso, de fazer as mesmas coisas, mas ele espera que um dia aconteça algo divino. Uma mudança que não é ele que está fazendo e que dele. Deve ser ele, né? Essa mudança tem que partir dele, né? Por isso que o brasileiro, até uma coisa da minha atualidade hoje, que eu sei que você vai me perguntar sobre os jogos que eu trabalho hoje, por isso que o brasileiro é apaixonado por essas coisas dos jogos, da tentativa do acerto e erro, do risco. O brasileiro gosta de jogar na Mega Sena. Para ver se muda de uma hora para outra. Qual o trabalho que ele tem na Mega Sena de jogar? De ir na lotérica, preencher os números, entregar para a moça. O trabalho que ele teve foi de conseguir aqueles 4, 5 reais para fazer aquele bilhete. E assim, grande parte da população brasileira, há muitos e muitos anos, que toda semana está lá fazendo a sorte. Chama síndrome da Mega Sena. A síndrome da Mega Sena no brasileiro, ela é incrustada já nos próprios investimentos. Quando você vai falar de investimento com o brasileiro, eu digo muito pelo povo baiano, que eu converso muito com a galera aqui, eles não querem investir muito na vida. A vontade deles era investir pouco e ganhar muito. Que é a síndrome da Mega Sena. Você investe 4 reais no bilhete para ganhar alguns milhões. Aí quando você vai conversar sobre educação financeira com as pessoas, quando você vai conversar sobre investimento, sobre bolsa de valores, sobre criptomoedas, sobre qualquer coisa que envolve hoje um investimento, as pessoas se fecham, que ela fala, mas tem que colocar, mas peraí. Aí você fala com ela que um tesouro direto entrega 1% ao mês, ele acha um absurdo. Ele fala, o que é que eu vou fazer com 1% ao mês? Mas por que o brasileiro não sabe fazer o 1% ao mês? Porque o que ele tem é tão pouco que 1% realmente não vale nada. 1% desse pouquinho que ele ganha... Aí quando você vai conversar com uma pessoa muito bem de vida, que ela é bem estruturada financeiramente, 1% para ela é um absurdo. Ela fala, não, será? Não é melhor dar 0,5 não no mês? Para mim é muito melhor. Mas a grande maioria esmagadora dos brasileiros, eles buscam hoje, por isso que os jogos, por isso que as rifas... Não tem rifa na Bahia? Muita. O pessoal hoje, o que ele pega, rapaz, eu vou pegar essa caneca aqui do pódio, vou botar uma rifa disso daqui. São 1000 números, cada número aqui é 2 reais. Ou seja, minha caneca vai sair por quanto no final? 2.000 reais. Quem estrutura de fazer a rifa se dá bem. Mas o cara tá ali tentando pegar aquela caneca por 2 reais. Aí ele compra o quê? Compra 10, 20. Ele gastou 20 reais ali para ver se ele consegue ganhar. E às vezes não ganha, nem comprando as 20. O brasileiro hoje, pro lado financeiro, eu brigo muito com isso, cara. E é incrível o que você traz, porque é um jogo dos dois lados, né? Os dois estão querendo se dar bem, né? Eu sou o cara que eu tô do lado de cá, eu vendo a rifa. Eu não sou rifeiro hoje não, mas eu sou o cara que no que eu vendo, mas eu procuro ensinar. Minha grande vontade era que as pessoas fizessem as próprias rifas. Então como é que funciona os jogos? Pronto. Eu hoje até tem um processo até eu chegar nisso, né? Sim. Esse processo ele se deu na pandemia. A pandemia todo mundo teve que se reinventar, né? Eu costumo dizer que tiveram pessoas na pandemia que perderam parentes, e eu respeito muito. Tiveram pessoas que perderam negócios, e eu respeito muito. Mas tiveram pessoas que cresceram. Muitas. Mas absurdamente. Eu me descobri. Eu morava num condomínio, depois, durante a pandemia, eu acumulei tanta dívida que eu tive que sair do condomínio. Mas o condomínio que eu morava, eu passei um tempo sem andar por ele
certo? Um condomínio que tem uma área bacana, que você pode andar arborizado e tudo. Então, eu gostava de circular. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Aí, durante a pandemia, eu deixei de andar. Ficava Sim. mais isolado mesmo. Depois de um belo tempo, sei lá, alguns meses, né, sem poder circular, quando eu circulei no condomínio, eu vi pelo menos umas 6 casas. Vazias. Não, contrário, transformadas em palacetes. Eu falei, sim. olha que coisa, isso que você falou, né? Enquanto uns sofreram, tudo Eles isso que você cresceram. falou, perderam tudo, alguns, outros deixaram de crescer, outros ganharam dinheiro por causa também da pandemia. Né? Muito doido. Eu fico hoje achando assim, tipo, já é declarado isso por muito tempo, que quem hoje é um analfabeto digital, ele vai ficar para trás para muita coisa. As pessoas ainda não entenderam a força da internet. Eu tô ferrado, pandemia- porque eu sou um analfabeto digital. Mas queira ou não queira, você está inserido. A gente está hoje fazendo um projeto aqui hoje que ele acaba caindo na internet. De alguma Entendeu? forma eu tô. Então, por exemplo, pô, eu Mas assim, eu não sei utilizar essa ferramenta com tudo que ela oferece. o erro das pessoas. Agora sim, mas está disposto a aprender? Não sei, eu não sei. Isso é assim. Porque assim, se você consegue Quem sabe você me convence, né? E eu sou aquele tipo de cara que eu não gosto de forçar o convencimento. O coach, ele não faz com que, ele não quer que você mude. Ele quer que você sinta vontade de mudar, né? Eu lhe dou as ferramentas para que você decida, porque senão é imposição, senão eu tô meio que... Você tem que despertar na Isso. pessoa, né, esse movimento. Sabe uma coisa que seria muito legal se acontecesse? Eu vou te falar uma coisa. Eu venho, desde quando começou o projeto de vocês aqui do Pod, eu venho acompanhando um pouco mais a sua história. Eu já conhecia como ator, conhecia como da área aí de teatro, de novelas, essas coisas, mas não conhecia, não te seguia no Instagram, não tinha muito isso. Aí eu comecei a seguir, comecei a ver. Você concorda comigo que tem muita gente que precisava te escutar? Que precisava me escutar. Eu vou dizer assim, você tem alguma história que se você contasse ajudaria alguma pessoa? História de vida? Alguma coisa que você superou? Pode ser que... Como eu estou contando aqui agora? vai servir para alguém, né? Acho que sim. Eu sim. Pronto. Por exemplo, eu vou dizer que sim pelo seguinte. De onde eu venho, da minha origem, né? Que é? Minha avó cigana, morava num barraco de madeira. Seus pais, como é? Caminhoneiro? 8 filhos, minha mãe foi a única que estudou na família. Então, eu acho que isso aí pode ser motivador para muita gente. Você acha que eu não vou pegar... A educação... Você acha que eu não vou pegar a parte desse vídeo aqui agora e vou usar? Se você usar... E por que eu estou dizendo isso? Eu vou te falar um termo que talvez seja forte, Sim. mas que vai te fazer refletir. É um egoísmo. Não compartilhar. Não compartilhar. Sim, não concordo. E a internet concordo, é isso, cara. concordo. A internet precisa, por exemplo... Porra, Jackson virou minha chave. Tem gente que pode mudar de vida por uma frase sua, Jackson. Exatamente, eu concordo. A sua poesia, eu vejo aqui, mas eu vou te dar uma sugestão. Use o seu Instagram para ter um dia do poeta, minuto poesia. De vez em quando eu digo um poema, ou estou na rua, entendeu? Mas é tipo assim, de vender, tá? Pronto, mas faça uma rotina que não seja chata, que seja em algum momento que seja importante. Por exemplo, você ainda caminha? Você gosta de caminhar? Que eu vejo que você se cuida. Um pouquinho menos agora, porque eu estou com os dois joelhos cuidando, assim, né? Pronto, mas é aquele momento que você tem, se você tiver 1 minuto e meio por dia, Sim. para você falar uma poesia, talvez em uma poesia sua esteja um sorriso no rosto de alguém que precisa naquele dia. Concordo. E que daqui a algum tempo ela vai seguir Jackson por causa do minuto poeta, minuto poesia, minuto... Sim. E ele vai seguir. E talvez em uma frase daquela faça sentido algum tipo de mudança naquela pessoa. É meio que o efeito dominó, né? É o efeito borboleta que você fez um vídeo. É como você deve conhecer o Rick Chester, aquele cara que vende água mineral que se tornou palestrante. Sim. É muito falado hoje nos podcasts. É. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com ele. Eu trouxe ele para aqui para Salvador e fizemos um evento aqui. Ele foi Eu vi algum vídeo dele, assim, ele contando a história dele. Pronto, né? o vídeo dele, o que aconteceu? Muita gente hoje olha, o Rick Chester. O Rick Chester, cara, lia quase um livro todas as semanas, mesmo vendendo água na praia, vendedor de água na praia, com isoporzinho aqui, todo forrado da cor da mangueira. E ele ia... Só que teve um dia que teve uma discussão que estava tendo entre alguns turistas e ele se envolveu, e era uma discussão política, que ele tinha conhecimento do que ele estava falando, mas ele foi menosprezado. Ele ficou tão chateado que ele foi para casa, pegou o celular, colocou em cima da bancada e gravou um vídeo de 59 segundos que mudou a vida dele. Que ele falou, né? Quer empreender no Brasil com pouco dinheiro,
arruma R$10 emprestado, compra um fardo de água mineral. É esse gelo, vídeo que eu vi. Tal. Esse vídeo foi compartilhado por Flávio Augusto e chegou em Michelle Obama. Foi um longe. dia que ele né? estava chateado, pegou e mudou a vida dele, cara. Depois dali ele fez Minuto do Empreendedorismo. Aí ele fala, né? Ele botou o vídeo, Minuto do Empreendedorismo. Quantas pessoas esse cara não já inspirou, velho? Ele veio aqui para Salvador e por uma oportunidade que teve, peguei ele no aeroporto, tal, porque eu seguia ele quando ele tinha 1000 seguidores. E eu tinha um print disso. E aí quando eu mandei ele na rede social dele, ele ficou muito feliz. Hoje ele tem quase 2 milhões de seguidores. E eu falei, cara, eu te sigo desde 1000 seguidores. É um dos primeiros lá, Isso, aí ele falou assim pra mim, pô, quando eu for em Salvador, eu quero te conhecer. Aí quando chegou aqui em Salvador, eu fui encontrar com ele. E ele tava com a filha assim do lado, só que ele tinha um voo 4 da tarde. Ele falou, pô, minha filha queria conhecer o elevador Lacerda, Pelourinho, não sei o quê. Eu falei, tá faltando o quê? Tô com medo por causa do voo. Eu falei, não, a gente só vai saber se a gente for. Entra no carro. Consegui levar ele na Igreja do Bonfim, que ele queria ir. Foi longe. Levei ele no Pelourinho, subi o elevador Lacerda com ele, fizemos aquela volta, correndo para casa, fomos no hotel, pegamos as coisas dele, levei ele no aeroporto. Deu tudo certo. Aí na hora que ele foi passar no portão, ele falou, olha, escolha uma data em Salvador que eu vou dividir o palco com você, a gente vai fazer um evento. Eu acho que empreendedorismo é isso, é a catraca virar. E você me provou que funciona desse jeito. Ele pegou a caixa de isopor dele e me deu. Guardei, tá lá, guardada lá em casa com o maior carinho. E, ou seja, essas oportunidades que não podem ser soltas, por exemplo, imagina se eu não tivesse conversado com ele, imagina se eu não tivesse pedido para ele. E esse segundo que o brasileiro perde hoje. E não tivesse também essa prestatividade, assim, né? Ele né? falou isso para mim. Essa generosidade de lá, não, vamos lá que dá certo. Tinha que dar certo. Eu sabia os caminhos, eu sabia que alguns caminhos melhores que dava, calculei o tempo, botei o Waze, ou seja... E tem aquela coisa, o Brasil, falta essa proatividade em muita gente. Falta. Quando eu falo do empreendedorismo, quando eu falo do cara que trabalha no emprego que ele não gosta, é aquela coisa, não gosta até perder, né? Exatamente. Quando ele perde, ele chora. Ele vai dar valor quando ele perde, né? Parece com a morte, né? Tem e não valoriza tanto, né? Vai ver o valor que tem ou que tinha, né? Quando tinha, né? O mundo ele vai ser muito melhor quando as pessoas aceitarem o trabalho que ela tem, mesmo que não remunere ela da maneira que ela acha que ela merece. Porque não é que ela recebe pouco. Talvez ela ache que ela recebe pouco. Mas talvez ela não saiba que ela talvez não esteja valendo muito, entre aspas. Porque eu aprendi isso lá em São Luís, no Maranhão. Porque depois que eu fui garçom, eu conheci uma pessoa que me levou para a loja americana, fui trabalhar no americano. Aí eu trabalhava na parte de DVDs e um dono de locadora, pelo meu atendimento, me chamou para tomar conta de uma das lojas dele que ele ia abrir. Amorim. E a Amorim me levou para uma loja e eu dava um pau danado na locadora. A locadora de vídeo, né? O DVD estava mudando na época de VHS para DVD. Tem gente que tá ouvindo aqui que nem sabe o que é isso, Sabe o que é isso, não. Locadora era surreal, a gente ir no domingo com a família para alocar os vídeos, né? Aqui na Pituba tinha uma... Era um... hobby, né? Video hobby. Vida hobby, gigante. Pode fazer propaganda hoje? Hoje pode. E hoje tem Netflix, né? Literalmente, hoje pode, né? Hoje pode tudo. Hoje a gente pode. E aí, engraçado, eu lembro de uma coisa, cara. Eu invadi a sala dele e achei que eu tinha que receber um aumento. E falei isso pra ele, cara, pô, não tá dando pra mim não, tal. Aí ele falou assim, ó, não me traga problema, não, me traga solução. Aí eu falei, pô, posso trazer amanhã? Pode. Eu fui pra casa. Comecei a rabiscar, Jackson. Eu passei a noite toda, eu lembro disso, eu gosto disso. E eu fiz um plano de compensação sobre o meu trabalho. Aí levei para ele, ele viu e falou, olha, fala com o Davi aí, que cuida da parte de TI, se der certo aí eu implemento. Que era o quê? Eu ia ganhar sobre produtividade. Eu acho que todo mundo tinha que receber produtividade. Justo, né? Justíssimo, né? Hoje, a maioria dos brasileiros aqui, empresários na Bahia principalmente, eles ditam salário fixo. A maioria dessas insatisfações são isso. Se eu lhe atender bem, eu vou ganhar X. Se eu lhe atender mal, eu vou ganhar X. O cara então, às vezes atende mal e... Vou lhe atender do jeito que eu tô sentindo. Do jeito que minha parte de espírito está. E aí quando eu montei para ele, eu ganhava pelo vídeo devolvido, sobre a quantidade de aluguel. Então eu tinha que incentivar o cara a levar 3 filmes, eu tinha que incentivar ele a pegar um combo de 5. Era bom para a empresa, era bom para mim. E isso eu acabei passando para os outros vendedores. O plano não era só para mim. Então o nível de trabalho da empresa, rolou aquela competiçãozinha saudável entre nós mesmos. Mudou a empresa como um todo, né? Foi assim... Eu lembro exatamente, tenho muito orgulho de ter feito isso.
E eu trago isso para a vida hoje. Eu acho que tudo que eu me envolvo de trabalho, eu nunca aceitaria um salário de 30 mil reais fixo. Não, Diego, você vai receber 30 mil reais, dá para você viver. Talvez por algum tempo. Se o cara me der um salário fixo hoje de 30 mil reais, primeiro que 30 mil reais não pago minhas contas hoje. Mas se o cara me desse hoje 30 mil reais fixo, eu teria que me adaptar a viver isso. Porque nós acabamos vivendo numa vida de 30 mil e daqui a pouco 30 mil não dá mais, porque a gente acaba querendo morar num lugar melhor, dirigir um carro melhor, almoçar. A gente já não aceita mais almoçar naquele determinado lugar. Os presentes que a gente compra já não é mais aquele. E o IPVA do carro que você desejou ter já não é mais igual ao outro. Então a vida... Então, para mim tem que ser tudo... Eu gosto de sair de casa e dizer assim... Eu estou indo para o trabalho, mas aquele trabalho também é meu. E por mais que eu seja um vendedor de loja, nada contra o vendedor, fui vendedor de loja durante muito tempo, mas eu sou um vendedor de uma loja de roupas, por exemplo. Eu quero ir ali e ganhar por comissão, e ela dentro de um padrão aceitável, porque hoje é escroto. Lembra da Insinuante que eu te falei? Sabe quanto é que ganha um vendedor da Insinuante, Jackson? Tá preparado? Não faço a menor ideia. O cara ganha 0,8 do que ele fatura. É pouco, né? Se eu vender 100 mil reais, eu ganho 800 reais. E 100 mil reais é... O cara tem que vender... A meta é muito alta, né? Pra nada. Você já te sugeriram para você comprar garantia estendida? Não. Não, você está comprando a televisão e o cara fala... Quer comprar mais 2 anos de garantia, não? Já, né? Já. Porque a garantia paga 6%. Olha... Tem vendedor que ele prefere que você não compre nem a televisão, compre só a garantia, que salva a vida dele. Então o vendedor, ele vende... Então assim, é remuneração, mas paga muito pouco também, né? É muito doido isso, né? Assim, como é que é a situação hoje do trabalhador brasileiro. Agora, como é que muda isso? Por que eu mudei? E como é que eu mudei? Como é que muda? Eu te pergunto. Eu digo, nós pagamos as contas de 8 às 18. Você fica rico ou milionário das 19 às 23. O que é que você faz quando você sai do trabalho? Eu pergunto pro brasileiro que estiver assistindo hoje, o que é que você faz? Ah, Diego, aí assim, tem coisas que eu não condeno, tá? Mas eu tenho que falar essa verdade para as pessoas. A pessoa sai, tá cansada, acabou de ter um baita dia de trabalho. Então, por merecimento na mente dele, é ir para casa, tomar um banho, comer uma comida quentinha, assistir um jornal, uma novela, ver alguma coisa, tá com as famílias. É a rotina de grande parte dos brasileiros. Que a gente não pode culpar. Ah. Mas é a rotina de quem aceita a vida que tem. Eu, durante 5 anos, eu decidi abrir mão disso. Então, 18 horas eu acabava o meu emprego que pagava minhas contas. 19 horas eu estava em cima de uma moto com a mochila nas costas vendendo roupa que eu pegava em São Paulo, que eu pegava no Feiraguai, que eu trazia dos Estados Unidos, fazendo a minha renda minha. Chegava em casa 1 da manhã. E aí no dia seguinte você tinha que trabalhar que horas? De manhã, 6 horas da manhã. Skin Cariol. Eu era vendedor de cervejaria, aquele que atende bar por bar. E às vezes até na rota levava dentro da mochila para vender para um cliente que era amigo meu. Ah, tô com a camisa aqui, tô com isso, tô com aquilo. Comecei com calcinha. Que engraçado isso, né? Eu conto isso, a galera... Eu tenho um amigo que ele fala, rapaz, eu tô ganhando dinheiro vendendo calcinha. Eu falo, não acredito nisso não. Eu pegava umas calcinhas no Feiraguai de R$1 e vendia por 3. Eu falei, não é possível. Então se eu botar R$1.000, eu vou esquecer imposto, porque uma hora dessa a gente não tem que falar de imposto. Porque não pagava, não. Esse subemprego da gente não ia pagar. Né? Fui vender tudo, fazer R$3.000. Eu desacreditei dele, mas um dia eu peguei a moto no sábado. Tava ali, a Skin Cariol é na BR. Foi lá em feira, no Feiraguai? Peguei R$1.250 de calcinha. E tripliquei o capital, mas eu tripliquei em 2 semanas já. Então isso meio que... Isso deu a maior sacolejada. A primeira sacolejada que teve foi atender uma mesa e servir as pessoas. Aí você falou assim, do cachorro que senta no prego, né? Então o brasileiro está sentado nesse prego. A vida toda acomodada, né? É gostoso. Você falou assim, mas eu conheço aquela do elefante que ele é preso pela corrente desde pequeno e ele não sabe que se ele puxar ele derruba o circo todo, né? Aqueles circos, né? Tem uma história que eu gosto de contar, eu conto isso no palco. Isso geralmente é uma finalização minha das minhas palestras. Certo dia, minha mãe me levou para a escola e ela na porta da escola, eu era muito novo. Antes de entrar, eu ainda lembro, assim, eu tava com a lancheira do Batman para entrar e ela falou assim, meu filho, peraí. Ela puxou da bolsa
um case, abriu, tirou um par de óculos, colocou nos meus olhos. Falou, vá, filho, entre na escola, estude, tire boas notas, seja um bom aluno, termine a escola, faça uma faculdade, termine a faculdade, tenha um bom emprego e tenha uma vida, a melhor vida possível. E eu cresci com aquilo ali, né? Por minha mãe falou aquilo ali. Eu fui para a escola, eu estudei, tirei boas notas. No meio desse caminho, vi que não é bem assim, do jeito que ela tinha contado. Até que teve dias que uma pessoa, por exemplo, quando eu comecei a empreender, um amigo bateu na minha porta para me mostrar sobre empreendedorismo. Parecia que ele tinha chegado lá em casa e ele pegou esse par de óculos dos meus olhos, tirou e me entregou um novo par de óculos, que mostrou que tem coisas que eu posso conseguir além do que eu já vinha fazendo. Eu passei a vida toda só olhando pelaquela lente. Ele me entregou, mas imagine, você passou a vida toda enxergando com uma lente. Um cara lhe entrega uma lente nova. O que acontece no começo? Quando você meio coloca? estranho. Você... Você... E o brasileiro, às vezes, não acostuma uma a boa, perder boa imagem essa. Essa estranheza. Mas também quando eu pisquei assim, já... É um desconforto, ou seja, né? Não quer sair da zona de conforto. Tava né? muito gostoso aquele óculos. O óculos parecia que já estava dentro dos olhos ali. Então, quando eu botei aqueles óculos ali, eu comecei a pensar, tipo, poxa, a venda da calcinha foi esse óculos na minha cara. Eu ganhava 4 mil reais como vendedor assim, em Cariol. Eu ganhei quase 3 em 2 semanas em algo meu, trabalhando só meio período. Eu falei, peraí. Então esse mês eu estou ganhando 7. Então se eu me dedicasse só aquilo, você vai ganhar muito mais. O óculos rompeu, sabe? O óculos. Mas só que dói os olhos, a vista dói, embaça. E você fica olhando para aquilo ali. Incomoda no começo. Ao fim. E quando você fica olhando demais, aí começa a acostumar, começa a vir. E o que é que eu fiz? Eu peguei o óculos da minha mãe, coloquei no chão e pisei. Esse não vai para minhas filhas. Minha mãe que me perdoe. Até hoje, minha mãe fala assim para mim, Diego, por que você não arruma um emprego? Falou, mãe, que não dá, o emprego não vai pagar o que eu preciso ganhar. A vida que eu tenho hoje, dificilmente alguém vai pagar com um emprego, um salário. Não tem como, então eu tenho que fazer o que eu faço. E eu peguei esse óculos e quebrei. Então minhas filhas hoje, elas são criadas com liberdade. Eu tenho uma menina, uma princesa de 16 anos de idade, que está naquela fase de tipo, o que é que eu vou fazer na faculdade? E uma de 5 anos. As duas são conversas o tempo todo sobre dinheiro. Por exemplo, não é que lá em casa é uma casa capitalista, que só pensa nisso, mas toda vez que eu tenho como dar uma lição, eu dou. Agora, por exemplo, qual é o período que a gente está? Perto do Natal. Agora então é um comércio que não, né? Minha filha não quer um iPhone. Ela quer um iPhone 12, ou 13 ou 14. Mas ela não sabe que um iPhone 12, 13 ou 14 custa 6, 7 ou 15 mil reais. Porque na cabeça dela esses números não fecham. E eu procuro dizer para ela, olha, um iPhone como esse, eu pago a sua escola de pelo menos uns 3 meses. Estudando num bom colégio hoje, um colégio que não é barato. Eu digo para ela, você tem noção? E eu acabo, não que eu faça nada, tipo, você tem que fazer isso para você ganhar. Mas é dando uma real, né? Para ela saber a realidade Aí ela passou das coisas, de ano, direto. Ano passado ela foi para recuperação, esse ano ela passou direto, então ela joga isso na cara. Pai, eu passei direto. Mereço um iPhone 13. Aí ontem, por incrível que pareça, eu estava na minha cama ontem, ela veio com 2 amigas, e aí entraram no quarto, e a gente conversa muito. Eu sou muito aquele tiozão, né? O pai dela e o tiozão da galera. A gente conversa muito sobre isso, abertamente, sobre meninos, sobre futuro. Aí eu falei, vem cá, fulana. Até mandar um abraço para elas, que elas pediram para mandar um abraço para elas aqui, tá? Camille. Manda, Camille. Aí eu falei para Camille, Camille, você passou de ano? Ela falou, passei. Passou direto? Passei. Aí a outra, Elise. Elise, você passou de ano? Passei. Passou direto? Passei. O que é que você pediu para seus pais de Natal para você ter passado direto? Não, tio. Quem ela me der, tá de boa. Aí a outra também, não, minha mãe já comprou as roupas para mim, já valeu pelo Natal. Aí eu olhei para mim pra assim. Sua filha. Ela falou, olha, não tem nada a ver elas. Eu tô precisando de um celular novo. Aí eu falei, então, você tá precisando de um celular novo? Mas comprar um iPhone 8 é um celular novo. Ah, mas eu não quero 8.
Tá, você compra os outros 3 números para ir pro 11, sabe? Aí, assim, essas coisas eu gosto muito de dizer, porque hoje a permissão que eu tenho para fazer, essa liberdade que eu tenho de dar um iPhone para minha filha, de botar numa escola boa, foi por essa tomada de decisão lá atrás. De não ficar somente na Skin Cariol. Pô, eu saía moído, Jackson. Vender cerveja é a maior escola que tem. Você aprende muito, bater meta, é cobrado, mas desgasta muito. Como é que eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou comer rápido, botar uma mochila nas costas, sair na moto de novo, às vezes chovendo, às vezes sem chover, para entregar a roupa que durante o dia eu fiz contato no Orkut. Na época era Orkut. Na época era Orkut, né? Postei as roupas, o cara falou o que queria, aí eu morava no São Rafael, e eu tinha que pegar minha moto para ir na Liberdade para entregar uma camisa e uma bermuda pro cara, e chegar lá e ele dizer ainda que tá sem dinheiro para anotar que ele vai me pagar tal dia, e ele me enrolar e não me pagar, e eu ir para uma festa, chegar na festa, ele tá na festa tomando um combo de uísque com a roupa que eu vendi para ele. Ainda tive que passar por isso. O Pix na época o Pix não era fácil. Não tinha essa facilidade de cartão de crédito, né? A gente vendia muito fiado, foi uma coisa que me atrapalhou muito. Hoje, gente, não vendam fiado. Não existe, mas numa era que a gente está hoje, vender fiado é inadmissível. Não venda, perca a venda, mas não faça isso, isso me atrapalhou muito. Mas mudou minha vida, cara. Então, quando chegou das 19 horas para as 23, eu chegava em casa meia-noite, assim, Jackson, mas eu chegava com um sorriso. Cansado. Mas eu chegava com um sorriso tão grande no meu rosto que ninguém entendia nada. Porque eu estava fazendo o meu. Aí eu passei, tipo, uns 11 meses, assim. Aí eu cheguei para o meu gerente da Skin Cariol. Ninguém pedia demissão da Skin Cariol. Tô falando de 14 anos atrás, você ganhar R$4.000, ticket de alimentação, plano de saúde melhor, gasolina, tudo do bom e do melhor. Tô falando R$4.000 a esse tempo. Sim, hoje representa era uma grana boa, quase né? o dobro, né? É. Seria o dobro. E ninguém pedia demissão. E eu falei para ele, pô, preciso ser desligado. Como assim? Preciso ser desligado para trabalhar para mim. Eu ia abrir uma loja de roupas. Eu estava montando uma marca de roupas e estava dando bem as roupas, porque teve um mês que eu ganhei mais vendendo roupa à noite, nesses horários, do que o meu salário. Cara, aquilo ali me deixou louco. Eu falei, peraí, cara. Carta de alforria, né? Eu preciso disso. E aí deu certo. Juntei uma grana, porque aí eu comecei, né? Se eu vivia com salário, eu conseguia viver com aquele mesmo salário e aquele outro dinheiro restante era só para reinvestir. Então começou com 1.000 e pouco ali, foi para 2.000, até que, por exemplo, quando eu pedi demissão, eu já tinha calculado quanto eu ia receber, eu fui para São Paulo para fazer umas compras, eu tinha quase R$40.000. Comprei praticamente tudo. Para fazer a loja? Para fazer loja, para fazer. Aí quando eu vim para Salvador, eu tinha aquele estoque dentro de casa, que eu estava para montar a loja, estava tudo bonitinho, eu ia fazer uma transferência do meu estoque. Eu tinha uma moto, tinha vendido a moto, tinha comprado um carro. Aqueles carros que a gente compra de 16, 17 mil reais, que a gente não bota seguro. Mas é bonitinho, tem a roda do jeito que você queria, todo bonitinho do jeito que você queria. Aí eu fui fazer uma transição de... Não chora não. Mas eu botei tudo dentro do carro e fui fazer uma transição e fui assaltado. Caramba. Eu perdi tudo, mano. É mesmo. Era uma terça-feira, ali no São Rafael, perto da Unime. Levou o quê? Levou o carro? Levou tudo? Levou o carro com tudo dentro. Caramba. Ali eu tava no Paralela Park, sabe onde é ali, né? Perto da Unime, sim, a Unijorge hoje. Sim. Unime não, Unijorge, na paralela ali, que vai pra Canabrava. Sim. Entrei, porque tinha uma pessoa do meu... que fazia os produtos pra mim, ele... Eu fui pegar umas peças na mão dele. Porque o condomínio era um condomínio fechado, mas não era fechado. O cara botou a arma na cabeça dele. Dentro do condomínio? Dentro do condomínio. Botou a arma na cabeça dele. E aí começou a tomar minhas coisas. Eu tava com um palm top ainda da skin ainda na mão, lembro. O cara levaram assim, tipo... O cara saiu cantando pneu com o carro que eu tomava cuidado das outras. Achei o carro. 3 dias depois. O carro todo depenado. Mercadoria nenhuma. E aí fui botar esse carro pra vender. Porque eu falei, velho, tô zerado. Tinha R$4.000 na conta. Eu lembro, minha conta no Bradesco tinha R$4.000. E pra botar o carro pra funcionar eu gastei 6. Então eu fiquei com menos 2. Aí fui vender o carro. Falei, ó, vou começar do zero de novo. O carro era 18. Depenado do jeito que tava, depois que eu ajeitei, valia uns 13. Eu pego os 13. Fico aqui positivo. 11 mil. Vou pra São Paulo e vou começar do zero de novo. Fui vender esse carro, ele tava com problema na documentação e não podia ser vendido.
Fui falar com um ex-dono. Eita. O cara não tinha dinheiro para comprar tudo. Eita, homem de sorte, né? É. Esse cara não tinha dinheiro para comprar tudo, o carro. Eu falei, como é que você pode fazer? Ele, rapaz, eu tenho R$3.000 aqui, ele deu 3, eu lhe dou 12 no total, ele deu 3, mês que vem ele deu 3, no outro mês ele deu 3, no outro mês... Eu falei, tá bom, me dá esses 3 logo aqui que tá parecendo uma areia movediça a minha conta aqui, todo dia tá aumentando o negativo. Aí peguei os 3, botei na conta, no outro mês fui buscar os 3, ele me deu 500. No outro mês, 300. Até hoje essa bênção me deve. Você sabe quem é você. Me deve, mas eu entreguei na mão de Deus. Ele que vai cobrar lá. Mas eu zerei. Fiquei sem o carro, sem o dinheiro do carro e não trabalhava mais para ninguém. Nesse meio tempo, eu cometi eu te falei um pouco antes da gente começar a gravação aqui, eu queimei literalmente a minha carteira de trabalho quando eu saí da Skincare. Eu queimei mesmo. Você vê uma foto no meu Instagram, vocês foram no meu Instagram, a terceira foto que está fixada lá, sou eu queimando minha carteira de trabalho. E foi um simbolismo daquela coisa de queimar a ponte, sabe? Já? Não tem mais como eu voltar. E realmente, como é que eu ia voltar agora? Eu ia pedir emprego aonde? Eu podia fazer uma nova carteira, pedir uma segunda via. Mas e o... Mas é semelhante ao que você fez lá quando você falou que você pediu a sua mãe para não mandar mais dinheiro, né? Perfeito. Você abriu outro desafio para você mesmo. Pulei da ponte, olhei para trás, não tinha mais como voltar, não. E uma coisa que eu comecei a fazer em Salvador foi... Sabe aquelas listas de promoter de festa? Sim. Eu era muito bem relacionado, conversava, aí eu tentava convidar pessoas. As pessoas fossem para festas com meu nome na portaria, dava meu nome e eu ganhava tipo R$4 por pessoa que entrava na festa. Aí eu aprendi uma coisa que me ensinou lá na frente. Eu convidava tipo 400 pessoas, 200 confirmavam, 100 realmente iam e 30 dizia, dava meu nome lá. Então de não sei quantas pessoas eu ganhava por 30 e não dava para pagar as contas. Aí, assim, decidi fazer a festa. Isso era a festa dos outros, eu decidi fazer a festa. Só que fazer festa, ou você tem muito dinheiro, ou você tem que ter muito conhecimento. Entre parênteses, babar muita gente aqui em Salvador. Aqui tem umas panelinhas, que se você não tiver dentro dessas panelas... Não funciona. Ou você tenha muito dinheiro para você ter a sua própria cozinha, ou participe da panela dos caras. Eu não estava em panela nenhuma e nunca tive vocação de babar ninguém e não tinha dinheiro. Então, minhas festas eram tudo mais ou menos. Tanto é que numa dessas festas eu me tornei produtor da Mambolada por causa de Adriano. Quando eu encontro o Pitoco aí, só faço a lembrança que vem na minha mente de gente batalhando e pegamos uma casa ali em Lauro de Freitas, a Let's Go, a boate, para tentar fazer a festa. Aí passava a noite toda, trabalhava pra caramba, chegava em casa cansadão com R$100, com R$200, você não pagava as contas, velho. E aí foi uma doida, foi muito grande. E em um dos meus eventos, eu conheci uma pessoa que me apresentou um mercado. Esse cara chegou para mim e falou assim, cara, eu tô ganhando dinheiro com isso, com isso, com isso. Eu falei, é verdade? Isso funciona? Que nós temos o preconceito para muita coisa, nós temos um bloqueio daquilo que a gente não conhece. Tudo que é novo, né, lembra que você falou? É. Tudo que é novo meio que assusta. E esse negócio foi um mercado multinível. Marketing multinível, né? Muita gente conhece como marketing multinível. Muita gente tem preconceito porque acha que tudo que é multinível é pirâmide. E não é. Eu sou um profissional desse mercado hoje. Eu sou modéstia totalmente à parte. Eu sou extremamente respeitado no país todo com esse mercado. Se você falar nesse mercado, marketing multinível em Salvador, fala o nome de Diego Lugo, os caras falam, porra... É uma referência... Bate continência pra esse cara. Confiável, né? É, porra. E como é que funciona? O marketing multinível, por exemplo, tem muita coisa hoje que é em multinível na vida. Só que muita gente não transformou isso numa empresa. Exemplo, você chega numa loja, o gerente ganha X, o vendedor ganha Y. O diretor ganha Y, o dono ganha tanto. Ou seja, existe uma cadeia de ganhos. O multinível, ele faz uma coisa. Ele, na verdade, ele é considerado... O marketing, na verdade, não é um mercado de multinível. É um mercado de vendas diretas. O que seria venda direta? Deve conhecer a Mary Kay, a Avon, né? São empresas multimilionárias hoje. Muita gente tem aquele preconceito, mas tem gente que rasga dinheiro lá dentro. Que é o quê? Venda direta. Ele pega o produto diretamente da fábrica e dá acesso ao cliente final sem intermediários. Então, acaba que existe um déficit no custo e o lucro disso é repassado para você que está fazendo essa ponte.
Então, ele é uma venda direta. Eu pego o produto na fábrica e consigo chegar no cliente de forma mais rápida e eu ganho comissões por isso. Ou eu posso montar equipes de vendas que façam isso, só que como eu tenho uma comissão muito grande que está ali no meio, que seria gasta com uma loja, alguma coisa, Você ele paga reparte, essas pessoas paga e essas ainda pessoas ganha. E ganho. Eu ganho sobre as vendas dessas pessoas. Então eu montava equipes. Nada de errado com isso. Mercado extraordinário. Tive que estudar muito, me dedicar à leitura. Foi quando eu comecei a ler, foi quando eu me tornei apaixonado por isso. E até que eu conheci uma empresa chamada Junesse Global. Eu gosto muito de falar da história da Junesse porque eu fui uma referência lá. A Junesse, eu consegui fazer palestra na Argentina, no Chile, em Orlando, nos Estados Unidos. Ou seja, eu tinha equipes em quase 40 países. Porque o cara, quando ele vendia no Japão, mas ele estava linkado ao meu network, ele vendia um produto de R$300 e eu ganhava R$15. Mas foi no Japão, de uma pessoa que eu não sei. No Japão o cara está funcionando 12 horas na nossa frente. Aí eu acordava e olhava no meu escritório e falava, poxa, Tava trabalhando ganhei lá, né? R$400 hoje, foi o quê? Não, um cara na África comprou isso, um cara na Austrália comprou isso. E para muita gente que desconhece desse mercado, não sabe que assim, poxa, eu chegava no final do mês e ganhava 30, 40, 50 mil reais. O cara fala, como é que ganha isso? Tem uma coisa errada, né? O brasileiro, o cara que não tinha nada, o cara ganhar 50 mil reais, o cara fala, não, pô, eu ganhei 50 mil reais porque eu gerei 6 milhões de faturamento para a empresa. Só que eu gerei como? Porque eu trouxe fulano trouxe... Eu trouxe Jackson, que Jackson conhece uma pessoa em São Paulo, que foi na peça, só que esse cara não é de São Paulo. Esse cara, ele mora na África, esse cara mora na Europa, em Portugal. Só que ele gostou do produto e esse produto é divulgado em Portugal. O cara vende em Portugal, só que quando ele vendeu em Portugal, ele foi ligado à sua rede, através do seu CPF, só que a sua rede é ligada a mim. Então, quando o cara vende em Portugal, eu ganhava. É muito melhor ganhar 1% de 100 pessoas do que 100% do seu próprio esforço. Pouquinho, né? Em Aí, muitos eu lugares. lembro que na Junesse eu cheguei a ganhar... Teve um mês que eu ganhei 141 mil reais. Aquele garçom que queria ter um quarto e tal, e conseguiu ter esses ganhos. Pô, gerei um faturamento muito... Ganhei uma viagem para Cancún, com tudo pago. Eu, minha família, levei quase 350 pessoas da minha equipe que bateram a meta também. Ou seja, esse mercado fez eu vivenciar algo assim. As palestras que eu sou apaixonado, você vê na minha rede social, você vai ver uma foto eu no Credit Carral, extremamente lotado, não tinha cadeira, e eu palestrando sobre comunicação por causa desse mercado que permitiu. Teatro Gazeta, lotado, com 600 pessoas lá de fora querendo entrar para ver a minha apresentação. Por quê? Por causa desse mercado. Então, nas palestras você motiva, né? Quer dizer, ensina, né? Mostra o caminho. Eu gostava. O multinível ele fazia com que as palestras que eu fazia para a empresa era uma. Eu tinha as minhas, porque eu me tornava uma referência, mas eu tinha meu trabalho de oratória, as coisas que eu fazia essas palestras. Mas para a empresa eu ia lá para apresentar um negócio. Qual era esse negócio? Eu comprava uma micro franquia, eu pagava e recebia em produtos essa micro franquia. Exemplo, 3 mil reais. Eu recebia 3 mil reais em produtos. Se eu vendesse aqueles 3 mil reais, eu fazia 6 mil. Então eu ensinava as pessoas que ela tinha esse negócio na mão. Você não precisa largar o seu emprego, você pode continuar com o seu emprego, mas ali você, em contrapartida, se esse produto fizer sentido para algumas pessoas, você vai vendendo, você tem o seu salário. Agora imagina se o seu salário você ganhar mais 1.000 reais. Porque o mal desse mercado é que as pessoas começaram a ver de forma errada, porque pessoas começaram a fazer errado. Por exemplo, o cara que ganhou 140 mil como eu, o cara queria logo comprar uma BMW, o cara queria postar a foto numa casa gigantesca, ele queria mostrar uma vida que às vezes dava para ele manter com aquele cheque de 40, mas não significa que no outro mês ele ia ganhar 140 mil. Eu ganhei 140 mil no mês, mas no outro mês eu ganhei 60. Se eu me acostumo com a vida de 140, eu estava lascado no outro mês. Apesar de 60 mil ser um baita de um... Não é pouco. Não é pouco, mas a vida do cara começa a se adaptar de forma... Porque você faz investimentos. Quando você ganha 140 mil, no outro mês você quer ganhar mais do que 140. Para isso, o que é que eu fazia? Eu pegava até o dia 10, eu comprava todas as minhas passagens pelo Brasil todo. Aí eu tinha que pagar a minha passagem, os meus hotéis, separar o dinheiro para uma alimentação lá, ajudar a equipe que eu estava montando em Palmas, no Tocantins, a fechar o auditório, ou seja, para crescer, para que aquele 140 no outro mês fosse 240.
pessoas não entendem essa parte do... O brasileiro tem dificuldade de crescer no mercado como esse porque ele só olha ali do... Alguém 140, no outro mês eu vou ganhar 140, então eu vou gastar aqui 120, né? Vai ficar ainda 20. Então eu vou morar em Alphaville, pegar uma casa aqui de 12 mil, eu vou pegar uma prestação de um carro de 7, de 8, que o IPVA é tanto, só que de gasolina ele bebe um pouco mais do que eu já estava acostumado, ou seja, o cara começa a se Detona embolar. tudo e se embola. E eu sou extremamente apaixonado por profissionalizar tudo que é difícil do brasileiro fazer. Os jogos hoje eu tento profissionalizar, o multinível, eu sou um cara que eu tentava profissionalizar, mas é aquela coisa, eu comecei a entender que existe uma lei dos 5%. Como é? Em todos os mercados que a gente se envolve, geralmente 5% das pessoas ela tem um diferencial muito grande. Você vai para uma faculdade, nem sempre todo mundo passa. E nem sempre todo mundo que passa trabalha na área. Nem sempre todo mundo que trabalha na área tem sucesso. Às vezes é 5%. O que eu preciso fazer é, tipo assim, se existe 5% naquela situação, significa que eu posso. Talvez se eu não tivesse nem 1%, eu acredito que eu posso, porque eu posso ser o primeiro. Mas eu comecei a modelar o que as pessoas de 5% faziam. Coisa que as pessoas não fazem hoje. Pô, você me disse que você tinha dificuldade com redes sociais, com internet, com essa coisa. Mas se você pegar alguém e modelar, com certeza fica mais fácil. Por exemplo, da sua época de atuação, deve ter alguém que hoje está trabalhando com isso. Com essa parte de internet. Alguém que foi ator com você que hoje... Eu esqueci o nome daquele ator. Não sei se tem um ator, assim. Mas eu ainda sou ator, né? Mas que atuou com você, assim, tipo... Que atuou com você lá atrás, mas que hoje, por exemplo, pós-pandemia, ele se descobriu e hoje ele... Não sei se tem. Assim, que eu saiba, que eu lembre, não, né? Hoje você vê algumas mudanças de algumas pessoas. Mas você fala que mudou, que saiu da profissão de ator? Não, mas que hoje cresceu com rede social. Quem fez? Tem alguém hoje que você olha... Tem alguém que você segue na internet, que você segue no Instagram? Não digo seguir literalmente, não. Digo não. Que você fala assim, não, que você acompanha? Pouca gente. Me diz uma pessoa que você acompanha. Que eu acompanho? Acho que não tem ninguém. Você já acompanha? Ninguém que você... Alguém que você já gostou de um vídeo? Tem, se eu for lembrar agora assim... Sei lá, alguns atores. Como é o nome daquele... Você entrevistou ele aqui, que ele meio... Humorista? Tipo, ele inspirou Braulio Bessa com cordéis. Maviael? Maviael. Cordelista, Isso. poeta. Aí você viu. Vejo vídeos dele. Pronto. Você não acha legal aquilo ali? Maravilhoso. Se você parasse para você modelar aquilo ali, você não conseguiria fazer algo na linha? Então, talvez ele é um exemplo disso que você falou, né? Assim, ele é um cantor, poeta, repentista, que dá aulas de cordel e tudo, e durante a pandemia, muita coisa ele fez virtual. Pronto. Ele aproveitou essa ferramenta. Os vídeos do Bessa, que começaram a crescer ali quando ele começou a gravar ali no programa da Fátima Bernardes, Bernardes. Ou seja, a internet... Fez circular aí vários poemas dele, né? Então tem isso, cara. Hoje o mercado, Aí, ó, quem faz um bom uso... Alain Miranda, por exemplo, um ator comediante. Alain Miranda. Faz um sucesso, o público dele se dá muito pela internet. E tem uma coisa muito grande, assim, tipo, você como ator, você sabe que você interpretaria algo que ele faz ali com uma facilidade, não digo com uma facilidade, mas com uma proeza que você sabe fazer. No caso talvez dele... ele leva para o lado do humor. No caso dele seria mais o estilo, né? Ele é mais comediante. Você é essa poesia, cara. Eu sou apaixonado por poesia desse jeito que você faz. Você sabe que me cobram muito? Por favor, mais uma pessoa para te cobrar. E hoje, como você está me entrevistando, talvez você me responda no Instagram quando eu te falar. Porque a partir de agora criou uma afinidade. Estou cobrando isso na frente de milhares de pessoas. E eu vou te pedir isso lá. Mas eu vou te pedir igual eu pedi para o meu patrão da locadora. Sim. Eu não vou te pedir de forma vazia. Eu vou te dar algumas sugestões. Pronto, eu topo. Eu vou te levar alguns desafios, tipo assim, poxa, eu acho que seria legal para você fazer isso daqui e tal. Por que eu digo isso? Porque eu odeio ver algumas ferramentas desperdiçadas. Sim. Algum potencial que não está sendo, Você né? sabe que aí dentro da sua mente, Deus igual, se você hoje não estiver mais entre nós encarnado, perdeu isso. E talvez precisasse ficar documentado um dia, sabe? É como o poema que eu abri, né? É pessoal e intransferível, né? É seu, cara. O poema que eu abri aqui, né? Eu sou como eu sou.
A minha história, por Pronome exemplo, pessoal pronome intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Por favor, fale isso mais vezes. Eu filmei aqui, tá? Já tá no meu, já tá nos meus stories. E eu digo assim isso precisa ser dito. E esse mercado que eu acabei de citar para você do marketing multinível me instigou isso. Ele fez eu ir para a leitura, ele fez eu conhecer. Tem um livro que eu acho que todos os seres humanos na vida deveriam ler, independente do que você faça. Se chama Pai Rico, Pai Pobre. O nome já é sugestivo, Pronto. né? O homem é... De Robert Kiyosaki. Ele é o maior escritor de finanças pessoais do mundo. Mas o livro é gostoso de ler. É um livro fininho, um livro que não dá canseira, tem uma história muito bacana, só que... E aí, depois ele tem um best-seller que fala sobre outro, que é a Escola de Negócios, mas o Pai Rico, Pai Pobre, ele meio que deu uma... E aí o segundo que chancelou a minha história foi Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Danny Carnegie. Quando eu li esse livro, eu acredito que eu comecei a chegar nos lugares melhor. Isso foi depois, muito depois de ser garçom, de ter feito tudo isso que eu li no livro, de forma sem querer, né? Sim. Sem intenções, e hoje eu uso as intenções do livro. O livro é uma arma, a gente costuma dizer, uma arma positiva. Hoje eu estou até pensando em fazer isso, estou querendo voltar com alguns quadros no Instagram. Tem um que eu quero ser entrevistado, cara, para entrevista de emprego. Eu queria voltar. Você já viu uma pessoa na entrevista de emprego, já? Não. O pessoal vai para entrevista de emprego, ele... Já vi quadros assim, né? Você já foi entrevistado numa entrevista de emprego? Não. Não teve esse não. desprazer, não? Não, nunca fui. Deve ser horrível, né? Primeiro, o cara marcou a entrevista de emprego para 2 horas da tarde. 8 horas da manhã você está se arrumando. Principalmente quando você precisa do emprego, né? Tem aqueles empregos, quando o cara não precisa, tudo bem. Quando o cara precisa, 8 horas o cara está se arrumando. Aí ele separa a pasta do documento que ele tem que levar. Só que a gente tá rindo ali porque ele tá lembrando de alguma coisa. Né? O cara vê a roupa que ele vai usar e tal. Aí se arruma. Ele nunca penteia o cabelo da maneira que ele penteia, ele vai pentear diferente. Ele nunca passa aquele perfume, ele vai passar. Ele acha que ele vai namorar o entrevistador. E é engraçado, ele chega antes, que ele tem medo de que ele vai pegar o ônibus. Geralmente Não pode errar, não pode vacilar. Não pode errar, não pode. Aí chega lá, velho, tem 5 pessoas na recepção, buscando aquele mesmo emprego. Ninguém sorri. Clima chato do cacete, desculpa o termo, mas um olhando pro outro, doido pro outro se dar mal, porque a vaga tem que ser sua. Quando chega lá dentro, o cara lhe pergunta as coisas, o cara parece, sabe aquele, o dono da fazenda e o escravo, que ele fala de cabeça baixa, ele responde de forma mansa. E aí eu sou doido para fazer uma entrevista com a câmerazinha escondida assim, mas sem precisar do emprego, tá ligado? Mas mais para me testar, tipo, para ver o comportamento que é do cara, sair das perguntas certas, saber se eu ia ser empregado, se eu ia conseguir um emprego. Depois até acho que eu comentaria com ele que era um quadro meu para que não tirasse a vaga de alguém caso eu conseguisse, né? Mas eu tenho essa vontade, porque o brasileiro tem muito isso, tem essa dificuldade. Por isso a parte da oratória. Sim. Eu digo que o meu curso de oratória ajudaria as pessoas na entrevista de emprego. Porque muita gente hoje, essa vergonha de falar. O cara fala, pô, você deve encontrar muita gente que fala assim, pô, eu tenho vergonha de falar isso em público. Muito. Tipo, ver sua poesia. Medo de falar. Eu costumo dizer que vergonha de falar em público é doença de pobre. Só que não pobre do bolso, né? Pobre mais da mente, para não ficar ofendendo ninguém. E que tem a cura. A cura é você falar. Porque a cura é falar, exatamente. Falar, porque tem pessoas que precisam te ouvir, pô. Eu tinha medo, assim, na minha infância toda. Medo de professor e tudo. Medo, assim, timidez. Medo de me expor, Sim. Né? E aí, depois de muito tempo, é que eu comecei a perceber que eu escolhi gente na minha frente para poder eu vencer o medo, que é a minha profissão, né? Mas é o que você falou, como é que vence o medo de falar e a timidez de falar? É falando, enfrentando. Né? Porque, por exemplo, o cara... existem algumas técnicas, claro. Eu sou um cara que sei as técnicas, porque eu estudei, fiz cursos, me dediquei. Hoje eu vivo uma vida mais fácil, que eu costumo dizer assim, mais fácil do que a de algumas outras pessoas, que isso é eu e os amigos conversando, né? Pra você tudo é massa. Eu falo, pô, mas você lembra daquele dia que você me ligou no carnaval e eu tava dentro de um hotel, estudando dentro, e você fez gozação da minha cara porque eu tava terminando um curso de oratória avançada. Eu gosto muito do Carnaval de Salvador.
E teve um curso que bateu na data Na do carnaval. data do carnaval. Pô, a gente tem a opção. Todo sim acompanha um não, né? Toda vez que você abre mão de alguma coisa, você está abrindo portas para outra. Toda vez que você abre uma porta, você está fechando outras portas. Exatamente. Fechei a porta do carnaval daquele ano e abri a porta para entender algumas técnicas que me fizeram desenvolver o curso Oratória para a Vida. E até para outros carnavais, né? Eu brinco com eles que eu digo assim, eu perdi aquele carnaval, mas hoje eu posso passar o carnaval onde eu quiser no mundo, no dia do carnaval. E foi justo por causa daquele carnaval, porque, por exemplo, eu vou falar em números aqui, eu gosto muito de tratar de números. O meu curso custa, não é caro não, é um workshop, na verdade, de 12 horas, é 9 da manhã até 9 da noite, um domingo. Coloco geralmente um convidado de manhã e um convidado à tarde. O último mesmo ia ser eu, meu professor de oratória e Piaba. Aí a pandemia não deixou acontecer. Hoje já tem um convidado novo, chamado Jackson Costa. Você conhece? Gente boa. Gente boa, eu já ouvi falar Gente dele. boa, amarrado, dormindo. E esse curso custa, por exemplo, eu coloco a entrada desse domingo todo R$ 299. Olha só o que aconteceu. Eu fui para São Paulo daquela vez, não fui para o carnaval, paguei R$6.000 e fiquei sexta, sábado e domingo lá. Esse Oratória para a Vida, eu já fiz 2 vezes em Salvador, uma vez em São Paulo, uma em Belo Horizonte. Eu já rodei alguns lugares. Eu vou citar como exemplo o segundo de Salvador. Deu 435 pessoas que pagaram R$300. Só ali eu dobrei o valor do curso que eu fiz, que eu abri mão daquele carnaval e tal. Só que esse conhecimento que eu tenho, eu posso hoje parar, pego um design ali, dou um trocado para ele, faz uns flyers, anuncio daqui a 2 meses e faço um novo curso desse aqui em Salvador e eu levanto 3, 4, 5 mil reais porque eu aprendi aquela ferramenta no dia que eu abri mão do carnaval. Então, assim, o erro de muita gente hoje, lembra de sobreviver 5 dias e achar que vive 2? Exatamente. Que a pessoa não quer abrir mão nem daquele sábado dali. É. A pessoa não quer abrir mão. Não. Minha cerveja no domingo é sagrada. Tem alguma coisa contra isso? Não. Aqui que fique bem claro. Eu nunca vou condenar se você quiser ter uma sobrevida. Mas aceite e pare de reclamar. Porque, por exemplo, tem muita gente que recebe oportunidade o tempo todo. Só que a oportunidade, ela não vem escrita a oportunidade. Ela vem muitas vezes disfarçada. O cara nem sabe que é. O cara vira a cara, velho. O cara vira a cara. Às vezes você chama um cara para bater um... Quantas vezes eu fui para encontros... Agora, por exemplo, claro que foi uma oportunidade boa. Eu estava no Cruzeiro de Bel, lá em Santos, que foi patrocinado pela casa de aposta que eu jogo. Mas eu fui muito porque eu sabia onde é que eu ia estar. Eu estaria com o dono da casa, eu estaria com o Bel, eu estaria com alguns influenciadores, como eu trabalho com influenciadores hoje. Eu fui por oportunidade. Eu posso pagar um cruzeiro hoje para ir, eu e minha esposa. Só que esse nem paguei, porque foi um patrocínio da meta que eu tinha batido. Mas eu só fui mesmo porque eu sabia que tinha algumas pessoas pontuais ali que eu iria encontrar. Já seria um investimento, né? Isso, e tem gente que não vai. Não digo nem para um lugar desse, o cara até iria. Mas eu fui, por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica. É uma coisa minha. Eu não, Também não. Eu já bebi muito na época da cervejaria. Eu tenho uns 19 anos quase. Pronto. 18, 19 anos. Eu fiquei um bom tempo sem beber. Bebo assim, tipo, tem que ser uma coisa muito, tipo, acho que agora no Natal eu posso tomar, no Réveillon uma cidrazinha, uma coisa desse tipo, mas não enche a cara, cerveja mesmo eu não gosto. Então quando eu tô num lugar desse, tá todo mundo bebendo. Se eu não tô bebendo, eu tô vendo a oportunidade. Não que eu vá me aproveitar de pessoas que bebem. Sim. Mas eu consigo raciocinar de forma diferente. Então eu consigo fechar negócio. Fechei negócio no Cruzeiro. Peguei contatos. Criei laços. Eu nunca fui tão seguido por pessoas no Instagram verificadas. Porque lá tava com todo mundo lá verificado, né? Sósia de Neymar, o menino o Formiga da série Sintonia. Ou seja, uma galera assim, tipo, foi muito massa. Foi muito bacana, assim, fiz muito contato. E as pessoas hoje perdem a oportunidade.
o baiano é um povo festeiro, o baiano é um povo trabalhador. Mas o baiano ele é muito trabalhador e festeiro para o que é determinado ele trabalhar. Por exemplo, de segunda a sábado ele trabalha muito. Mas quando chega no domingo ele diz que é sagrado. Não existe. Para mim, sagrado é as contas da minha família. E se eu tenho que trabalhar no domingo, não tem essa de que é sagrado. Chegar em casa de noite eu tenho que comer alguma coisa, jantar, assistir minha novela, porque eu mereci, eu trabalhei o dia todo, eu mereço, cara. Não. E se aquilo que eu for fazer vai determinar que o futuro da minha filha seja melhor do que o meu foi? Minhas filhas, cada um tem seu quarto hoje. Toda vez que maravilha. Toda vez eu me preocupo com isso. Quando a gente se muda, e não é um quarto para duas, não. O que é a falta de um quarto só para você, né, lhe proporciona de movimento na vida? A mais velha já escutou isso de mim, a pequena ainda não. Mas a mais velha, por exemplo, ela viveu uma época muito boa da minha vida. Em que eu pude fazer muita entrega para ela. Minha mais velha, com 9 anos de idade, foi para Disney, que foi uma premiação da empresa. Então rodou os Estados Unidos todo, conheceu tudo. Chegou aqui, ela já teve tudo do bom e do melhor. A pequena eu tô tentando acostumar para não ter tudo isso, porque eu acho que facilidade também é demais. Por eu não ter tido lá atrás, a gente acaba querendo compensar, né? E não pode ser tão assim. Não pode ser tão assim. Mas eu gosto muito de falar isso para você, Jackson, porque eu gosto de voltar um ponto lá atrás. Tudo isso só aconteceu porque quando eu cheguei em casa às 18 horas, respondendo aquela pergunta, o que é que eu fiz? Eu trabalhei das 19 às 23. Então, uma solução que eu digo para os brasileiros hoje, se eles quiserem ter uma vida um pouco melhor do que eles têm, eles consigam entender urgentemente que o emprego que eles têm hoje pagam as contas dele e o que vai dar uma mudada na vida deles, que muitas vezes não é o que eu fiz. Às vezes para o cara só quer mesmo R$1.000 a mais. O cara quer pelo menos, por exemplo, ele anda de ônibus hoje, ele queria pagar uma prestação de uma moto. E muitas vezes ele não consegue com o emprego dele. Tem um caso que eu acho interessante. Não sei, tem tempo que eu não vejo Mundinha, uma baiana de acarajé ali dos Barris. Eu saía do Rio Vermelho para comer um abará que ela fazia. E ela sempre fazia só 50 abarás. Quando ela estava lá com o tabuleiro 5 horas da tarde. Quando ela chegava, já tinha uma fila, 7, 10, às vezes 15 pessoas esperando, que o abará dela era porradão. Uhum. E aí se perguntava muito por que ela só fazia 50, porque quando acabava ainda tinha gente para comprar. Aí a gente ficava tentando descobrir se ela pagava as contas dela tudo com esses 50 abará e não queria mais, né? E queria ter essa tranquilidade de não aumentar a produção dela, o trabalho dela também, né? O brasileiro hoje, ele se acostuma muito quando ele consegue pagar as contas dele. É o prego do cachorro. Que já é né, assim... Que pagar já é uma dificuldade muito grande. A situação que o país atravessa, né, há muito tempo, e agora a gente está numa, né, que não está muito boa, mas graças a Deus, né? Vai decolar. Esse ano agora... Vai decolar. Que começa, né? A gente tem perspectiva de melhora, né? Mas é dura a vida, assim, né? Do povo que... Agora, para mim, aquela frase que é clichê, para mim funciona muito. A vida é dura para quem é mole. E eu vou dizer por que eu penso isso. Sim, mas se a gente for olhar a situação do brasileiro hoje, tem gente querendo trabalhar e não tem emprego, por exemplo. Né? Mas emprego não tem mesmo, não. Pô. Sim, mas às vezes também não é tão fácil. Não é tão fácil. Você está mostrando também aí que você tem uma sequência de vitórias na sua vida por um empenho seu que não é comum a tantas pessoas. Assim. Aí eu preciso toda vez contar isso mais, falar para mais pessoas, para tentar inspirar pessoas e mostrar que existe. Porque eu costumo dizer assim, ó, que hoje é o quê? Terça-feira ou é quarta? Hoje é uma... Terça-feira. Terça-feira. Eu tenho certeza... Na verdade, hoje é quinta. Se você for pensar, no pódio, hoje é quinta. Vou voltar de novo. Hoje, na quinta-feira, como está hoje, se você descer... Onde é o ponto de ônibus mais perto aqui? Shopping, né? No shopping. Lotado, não tá não? Ah, deve estar. Sempre. Se eu pegar na impressora ali, eu imprimir 50 livros do Pai Rico, Pai Pobre, que mudou completamente a minha vida. Me tirou do ônibus e me botou dentro do meu primeiro carro. Foi esse livro. Eu vou imprimir 50 cópias, eu vou no ponto de ônibus ali, vou entregar na mão de cada um deles, dizendo: esse livro mudou minha vida, esse livro mudou. Quantos você acha que vai ler?
Você vai entregar de graça, né? De graça. Em Isso aí não. Xerox. Quantos que vai ler? 50. Percentual muito pequeno, né? São esses tipos de coisas. Porque, assim, eu costumo dizer que... Diego, mas aí você está dizendo que... Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas todo mundo tem um celular. Só que quando você abre o celular, o que é que você enxerga? O que é que você vê? Essas pessoas que não estão tendo oportunidade porque não tem emprego, que ela precisa de quê? De trabalho. O que essa pessoa faz quando ela abre o celular? Será que realmente ela vai ali no Google Não vai. e pesquisa não. alguma coisa de interessante? Não ou, é a ou esse primeira cara vai abrir o coisa. Instagram e vai ver um Reels engraçado e vai ficar folheando TikTokers da vida. Ou seja, muitas coisas não é porque essa pessoa não tem oportunidade. É porque ela não se colocou no local de uma oportunidade. Ela não criou oportunidade. Quando não tem oportunidade, porque a vida da gente é uma merda mesmo. Só que ela é uma merda se a gente permitir que ela seja. Exatamente. Então, eu digo hoje, eu queria que esse vídeo chegasse para aquela pessoa que está se colocando hoje como se ela não tivesse nada. Você não tem nada, talvez seja culpa sua também. Porque, sabe por que eu queimei minha carteira de trabalho? Eu fiz uma conta básica. Hoje, graças a Deus, eu tenho alguns amigos. Eu tenho pessoas que eu posso contar assim, no momento de um momento de miséria. Muitas vezes as pessoas não têm, você pode começar com menos. Mas se você me desse hoje, Jackson, R$500, se daqui a algum tempo a gente criar uma amizade e eu te pedir R$500 emprestado, você me emprestaria. Eu saberia como te pedir e eu ia te mostrar para que eu queria os R$500. E eu iria no Atacadão. Eu iria comprar tudo de água mineral. Fazer o que... Água mineral hoje é 59 centavos. Essa história, eu me encantei muito pela história do Rick por isso. Eu comecei a seguir ele porque eu já contava essa história no palco, porque foi isso que fez eu queimar minha carteira de trabalho. Eu contei essa história uma vez. Custa 49 centavos se você comprar no atacado. Quanto é vendido uma água na sinaleira? Dois R$2, porque é uma moeda fácil. Não existe mais cédula de R$1 propositalmente para muitas coisas. É R$2. E você tem alguns custos ali, mas vamos lá. Já tem um lucro... 300%. Se eu compro R$500 de água e gasto ali dos 500, eu gasto R$100 com isopor e gelo. Na frente do atacadão, você tem uma sinaleira. Já vende ali mesmo. Você vende ali. Se você se dedicar. Às vezes numa sinaleira, passam mais de 6 mil veículos em um turno. Se você se dedicar, você vende. Se eu vender essas águas minerais a R$2 e não gastar o dinheiro todo com cachaça, depois com besteira, com um hambúrguer, porque eu tô ali com um dinheirão, eu vou ali, vou na Big Mac e compro, eu reinvestir esse dinheiro, comprar o meu lanche básico, o meu almoço básico e reinvestir isso, eu já fiz essa conta. Eu teria um salário de R$9.000 e pagaria 4 adolescentes, 4 jovens, 4 pessoas, um salário de R$1.600 para venderem comigo, eu começando no primeiro dia do mês. Então foi por isso que então eu costumo dizer que muita gente, as pessoas não criam a oportunidade. Porque a maioria dessas pessoas que você diz que pode não ter oportunidade, ela tem um celular. Hoje em dia... O celular é muito acessível. Até o povo da rua, né, já tem um celular. Até o povo da rua, você chega na rua, você encontra. E esse pessoal na rua, por exemplo, eu sou chateado com uma coisa. Por exemplo, eu não gosto de chegar num lugar e ter um flanelinha me cobrando dinheiro para guardar meu carro. Porque eu acho que a cobrança é antecipada hoje em dia. Antecipada, né? e não vai ser cumprido aquilo que ele está te prometendo. Isso me chateia. Ele não vai ficar ali olhando o carro, né? Mas agora por isso que ele quer o dinheiro uma logo. Coisa é você chegou ali, eu chego para você e falo: pô, amigão, deixa eu fazer o seguinte, eu tô com um baldezinho aqui, que eu comprei um detergente a mais, uma bucha. Posso passar uma água no seu carro, dar uma lavada enquanto você volta lá? Quando você voltar, você me dá um agrado? Outra história. Velho, eu ia voltar com vontade de pagar esse cara pela atitude. Existem pessoas que fazem isso, 1 em 1 milhão. Mas a maioria quer o quê? Ele acha que ele é dono daquela rua, ele mapeou ali, como se fosse o GTA, o jogo que ele compra a região, e ele aluga aquilo ali. A sua vaga é R$20. De quê? É o quê? Você é zona azul, isso vai para a prefeitura, isso é convertido em asfalto. Esses oportunistas, para mim é oportunismo. Agora o cara que chega ali nessa... Pô, como é que eu não vou conseguir hoje na minha vida R$100, velho? Eu vou conseguir R$100.
eu vou conseguir fazer que nem um cara ali, você já deve ter visto esse cara em Salvador, todo de gravata e borboleta, Sim. com a bandeja na mão. Você quer comprar água na mão daquele cara, não é para comprar água. Eu via um cara assim, lá no Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, no viaduto. Ele vendia amendoim. Aquele amendoim no cone. Paletó e gravata. Faz uma diferença. Você né? quer comprar porque você quer tirar uma foto com esse cara. Porque o cara tem uma... Aí você compra hoje, o cara tem aquele balde de gelo, o cara meteu o Pix na grandão, o QR Code, com o nome do Pix, para poder ser mais rápido. Como é que você acha que... Eu entrevistei esses dias, conversando com ele, o cara que vende jujubas lá em Maceió. Ele falou para mim, eu ganhava 3 mil reais no meu emprego, hoje eu ganho 9. Bermudinha, camisetinha, cheio de jujuba na mão, uma conversa bonita mesmo, mas ele sentava na mesa, eu comprei todas as jujubas deles, fiz ele sentar na mesa para tomar uma cerveja, porque ele queria tomar uma cerveja. Falei, não, você vai conversar comigo, deixa essa jujuba aqui e vamos conversar. Tem no meu Instagram aí, eu conversando com ele. Esse cara virou palestrante agora, tá dando aula, tá dando palestra lá no... Ou seja, para mim, o que falta, na verdade, são esses chacoalhões que às vezes eu dou muito. A minha rede social ainda é pouco vista, 112 mil seguidores é pouco ainda. Eu acho que eu preciso chegar em mais pessoas. Eu vou até fazer um trabalho para isso, porque existe um trabalho que pode ser feito para chegar de forma profissional nessas pessoas. E eu vou fazer isso porque eu vi na hora que eu conversei com você, eu vi nos seus olhos. Na hora que eu falei, tipo assim, não, mas todo mundo tem, que eu falei que todo mundo tem uma oportunidade, todo mundo tem, você meio que tipo, não, mas quase defendendo de que tem pessoas que não têm. Já gerou algumas discussões minhas em vezes. Na verdade é mais assim, diante da dificuldade mesmo do povo que foi criado como gado. Pronto. A vida inteira. E que precisa de alguém para chegar e chacoalhar, velho. Eu precisava, porque eu tô falando para você num podcast aqui, talvez esse podcast não chegue no cara lá da periferia, lá de baixo, porque esse cara não ligou aquele, porque não chegou nele, eu preciso ir lá igual um pastor de uma igreja que vai até o... Né? Não tem aqueles pastores que vão pregar a palavra. Eu tenho vontade de pregar a palavra do empreendedorismo, não que eu vou deixar de ter a palavra de Deus que a pessoa tem que ter ou algo desse tipo que ele queira, da maneira que ele queira. Respeito todas as religiões que tem, ainda mais no país, no estado que a gente vive, que as religiões são férreas. Mas eu tenho vontade de fazer isso. Mas eu concordo assim que o ser humano precisa ser chacoalhado para poder sair da zona de conforto, né? E ser mais criativo, ser mais autônomo, uma letra de Alomar, o peão da amarração, né? Enquanto a sulina amansa, né? Enquanto o sol amansa, ribustado aqui no chão, na sombra dos embuzeiros vou me entrando em discussão. É o tempo que o sol descansa, esfria os calos da mão, vou ponhando nessa trança a vida em discussão. É ele pensando, ele fala assim, de um dia... deixar de ser boi manso, deixar carga, deixar canga, de trabalhar sem descanso, sabe assim? Essa letra de Alomar traz exatamente esse lugar desse cara saber que ele pode vender o produto dele e ganhar mais do que quando ele tem uma carteira assinada para um patrão que trata ele mal, que paga mal, né? Por mais que eu tenha essa declaração e essa fala minha meio, você já viu que é um pouco fervorosa, que é essa paixonite que eu tenho. Mas se não tiver, como é que você vai fazer a cabeça de quem está querendo, respeito, né? Sim. Porque existem perfis. Sim. E existem perfis de pessoas que não nasceram para isso. Com certeza. E eu tenho que aprender a identificar isso e respeitar. É que nem política. Não existe, por exemplo, existiram dois presidentes disputaram aí agora, né? Bolsonaro e Lula. Por mais que eu tenha a minha colocação política, eu tenho que respeitar a do próximo. Sim. E uma burrice que eu estava vendo hoje na rede social era pessoas tentando modificar o voto de determinadas pessoas. Se você é Lula, eu não vou conseguir convencer você a votar em Bolsonaro. Não existe... porque no âmbito que estava o alto extremo. Exatamente, é isso que eu ia falar. Uma coisa é você ter dois candidatos civilizados. Pronto. Mas quando você tá, né, quando você tem um confronto entre a civilização e a barbárie, jamais vão me convencer de que eu tenho que se deixar de ser civilizado para ser bárbaro. Você é bolsonarista. Você não ia jamais conseguir... Nem como exemplo. Nem como exemplo me coloca. Jamais, Mas se uma pessoa hoje é bolsonarista, você não vai conseguir convencer aquele cara simplesmente a não votar mais em Bolsonaro e votar em Lula. Nunca.
E a mesma coisa é o inverso. O que você poderia lutar, se você quer fazer alguma defesa política ou lutar por algum lado político, são pelos indecisos. Eu costumo dizer assim, pô, o Lula merecia mais voto, algo desse tipo, ou qualquer coisa, mas eu costumo dizer, chegou tão perto do empate ali, que o Bolsonaro, ele perdeu a eleição para ele mesmo. Eu acho que é. Eu digo, nem Lula ganhou a eleição, foi o Bolsonaro que perdeu. Porque tem ainda pessoas que ainda não entenderam algumas questões políticas. Eu não estou aqui para defender nem direita, nem esquerda, nem extremo, nem do lado do outro. Mas eu costumo dizer assim que a pessoa querer mudar... Por exemplo, ninguém indeciso votaria em Bolsonaro. Porque não tem como votar em Bolsonaro, cara indeciso. Só quem é bolsonarista que votava em bolsonarista. Eu temia que os indecisos pudessem votar. Mas aí, nesse caso dele, eu acho que aconteceram as duas coisas. Quer dizer, Bolsonaro perdeu porque Lula ganhou. Porque se não fosse um Lula... se não fosse ele, não teria... Se não fosse esse cara aí que sabe, tão necessário no planeta hoje, né? Que o mundo tem esse olhar para ele, assim, como uma figura... Eu não sei o que seria, não. Não, e uma outra coisa, assim, tipo, o Lula, ele veio numa crescente e, realmente, o Bolsonaro, ele veio com comportamentos decrescentes durante a candidatura dele. Terminou o primeiro turno, ele precisava de pontes que ajudassem ele a ganhar o segundo turno. Ele saiu quebrando as pontes, dando porrada em um, chutando o outro, xingando a mulher e não sei o quê, né? Ele falou de Simone Tebet, jogou como step e não sei o quê. Quando você ofende uma candidata, que pode falar o que for dela, ficou em terceiro lugar, passou o Ciro, você ofende ela, você não ofende Simone Tebet. Você ofende uma mulher, você ofende uma mãe de família, você ofende... Né? Tem toda uma nação... tanta gente, né, que está ali em torno daquela pessoa. Então, o Bolsonaro, ele cometeu esse erro. Então, eu costumo ter essa preocupação minha, não ser tão extremista em algumas coisas, mas eu tenho que ter esse calor para poder acordar algumas pessoas. Eu digo para um amigo que está aqui, que tem a carteira assinada, que tem o trabalho dele aqui, mas, porra, velho, você vai continuar na sua vida da maneira que está se você não fizer alguma coisa das 19 às 23. Se não aproveitar o seu tempo, né? Eu acho que vai virar um tema... de alguma coisa, das 19 a 23, que eu nunca tinha usado isso. Das 19 a 23. Diego, a produção já está sinalizando ali que a gente podia ficar aqui até altas horas conversando. A gente pode ficar. Porque é um papo que muita gente, com certeza, está tirando bom proveito aí dessa história. Mas muito grato, tá? Obrigado a você, cara. É muito bom você estar aqui abrindo, né, a sua história, porque é importante. É como você falou, né? Todo mundo pode ter alguma coisa importante na história que possa servir de exemplo para outras pessoas. Acredito que esse papo aqui pode ter servido para muita gente. Para mim, está servindo pra caramba. E eu quero ver o que é que você vai fazer para que eu faça poemas diários no Instagram. Se você me deu a liberdade, vamos nessa. Eu vou construir algo, porque eu acredito que se eu posso, você pode. Todo mundo pode, você que está nos ouvindo pode. Como pode um peixe vivo viver fora? Água fria. Pode.com. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.